Boa noite, família 3D! Como vocês estão, empreendedores? Ana, líder dos empreendedores do mundo 3D e das empreendedoras 3D Power Woman, para mais uma agenda semanal, uma agenda super importante. Por quê? Porque semana passada a gente fez assim uma live, uma agenda. Quando chegou no final, o Instagram me cai e a gente perdeu. Mas assim, quem estava ao vivo, ô gurizada! Quem estava ao vivo viu a live, é isso que importa. Os nossos parceiros também estavam com a gente ao vivo. Eu só tenho a agradecer que entrou aqui, vai ver essa live vai ficar gravada no nosso Instagram, no nosso YouTube e no nosso TikTok, tá? Depois a gente solta um monte de shorts nas comunidades e fomenta aí todo o nosso diretório dos empreendedores 3D. Se você ainda não se cadastrou, entra no nosso site www.empreendedores-do-mundo3d.com.br. Tem lá, Diretório dos Empreendedores 3D. Gente, se cadastre. Porque através de tudo que a gente tem de cadastro, a gente vai entrar em contato com vocês, vai falar as preferências, vai oferecer serviço, né? Vai oferecer descontos, vai ter sorteios, já tô contando novidades, ó, spoilers. Vai ter sorteios. Então, assim, só se você se cadastrar que você vai estar participando. Inclusive, no nosso nono evento presencial, que foi agora dia 31, era tanto sorteio, tanta coisa, gente, que eu não esqueci de 2 sorteios, então eu já tô contando a novidade. Se cadastra, porque vai ter sorteio, tá? Então essa é a grande novidade. Eu só tenho a agradecer. Assim, quiser curtir todas as nossas mídias, gente, tá lá no site. Então tem que entrar, tem que se cadastrar, tem que curtir, tem que entrar em todas as mídias, em todas as comunidades, porque não adianta assim eu falar aqui toda semana e muitas vezes, né, as pessoas elas têm essa comodidade. Poxa, a Ana vai estar falando toda semana, ô guri, daqui a pouco eu te chamo, vai fazer a live. E assim, não é igual, gente. Vocês têm que entrar, se cadastrar. A gente vai entrar em contato com vocês. Vários questionamentos, às vezes alguns projetos, né? Eu tô aqui, até anotei, antes de começar a falar os posts da semana, eu queria falar o seguinte. Essa semana foi tão movimentada. Ô, guri! Mas, ó, 2 parceiros aqui. Eu tô me sentindo, lisonjeada. A gente teve uma semana tão movimentada, tá? E eu queria falar pra vocês que os empreendedores do mundo 3D, além de oferecer, né, os nossos workshops para toda a comunidade e as outras comunidades, a gente está sendo chamado para as instituições também particulares para oferecer, né, todo o treinamento que a gente fez, né? Então, assim, não foi uma nem 2 reuniões, gente. Eu só tenho a agradecer, né? Fora isso, muitos eventos que estão procurando a gente também para estar participando, né? Seletivas para premiações, assim. Eu fico lisonjeada, né? E assim, estamos participando, estamos lá. Seja tecnologia, seja educação. A gente tá lá, tá batendo na portinha. Não é só impressão 3D não, né? Inclusive, né, já parabenizando, né, hoje o Dia das Mulheres na Ciência, né? Eu falei das gurias, eu vou continuar falando das gurias. Eu sou da área, né, da tecnologia e da ciência. Então, assim, me sinto felizarda de estar mais de 30 anos nessas áreas e só fomentar e formar um monte de gente. Então, assim, parabéns para todas nós. Outra coisa, gente, queria dizer que os empreendedores das nossas comunidades, das duas, tá? Tanto empreendedoras 3D Power Woman quanto empreendedores do mundo 3D estão sendo patrocinados. Essa semana foi um marco para mim. Eu vi pelo menos umas 5 republicações, tá, de gente sendo patrocinada por marcas. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque quando a gente estava lá mais de 10 anos atrás, no início, não tinha isso, né? Então, assim, a gente está muito feliz, né, de estar sobressaindo aí essas 18 marcas que apoia os empreendedores. A mesma coisa, eu espero que continue apoiando, né, das nossas comunidades, né, porque a gente trabalha muito eles, forma palestrante, eles estão em eventos, eles são professores, né, dando workshop, fazendo lives, fazendo conteúdo, então nada mais justo, né. Fora isso, gente, quero agradecer demais, tá, quem veio no nosso nono evento presencial, mas o apoio fundamental, tá, do Sebrae, de São Caetano do Sul. Eu quero agradecer, inclusive amanhã a gente vai ter reunião, tamo junto. E fora isso, a Prefeitura de São Caetano do Sul e as secretarias. Eu só tenho a agradecer, Secretaria da Educação, Secretaria tudo, tá? Tecnologia,
Eu só tenho a agradecer. Obrigado aí por estar apoiando os nossos empreendedores, né? Fora isso, né? Falei que a gente vai estar participando de algumas seletivas, já estamos. Estamos rumo ao 10º evento presencial. Então, se você ainda não se inscreveu pro 10º, gente, vai ser, eu vou passar a data hoje. Já se inscreve, entra lá no nosso site, www.empreendedoresdomundo3d.com.br. Já se inscreve, se já quiser mesa, já fala lá que quer mesa, tá? Por quê? Porque tá crescendo muito, gente. O nono evento tava lotado, graças a Deus. Então, assim, é isso que a gente quer, né? E muita gente daqui, do local, do ABC. Então, também, né? Tinha muita gurizada do interior e é isso aí. Então, eu falei do sorteio. A marca que vai ter sorteio, quem se cadastrar no nosso Diretório dos Empreendedores 3D lá no site, é a Quantum 3D, tá? Eu até vou pedir desculpa, porque assim, falei aqui, né? Esqueci, é muito sorteio, muita coisa, graças a Deus, né? Então, assim, também, quem quer receber novidades, né? Ou seja, a gente vai falar hoje de cupom, vai falar de várias coisas, mas tem que entrar no nosso diretório, né? A gente já tem mais de 1.000 empreendedores cadastrados e quer muito mais, tá? A gente tem muita gente, graças a Deus. Então, vamos falar do nosso primeiro post. Eu já falei das meninas, né? Das gurias na ciência, tecnologia. Mas o primeiro post foi muito importante pra mim, porque marcou, assim, início da semana e início de uma agenda nova, tá? Repaginada pra 2026. Porque até então, eu tava meio cansadinha, né? Normal, gente. Correria do dia a dia, empreendedor, né? Até hoje falei, gente, tô correndo, tô aqui imprimindo a live, mostrando lá a bagunça da mesa. Mas é assim mesmo, né? Então, o primeiro post tava lá, eu coloquei algumas coisas, né, frisando, mas para sobressair nosso diretório. Então, empreendedorismo 3D é atitude, visão e propósito. Tem gente que duvida? Não, né? A gente teve propósito, por isso que a gente conseguiu. E aí eu falava assim, ó, empreender no 3D é ter coragem para sonhar, disciplina para executar e fé para não desistir. A gente não desiste mais. Agora a gente é 3D e vai que vai. E a comunidade toda já sentiu isso. É estudar todos os dias, é errar, ajustar e recomeçar. É transformar ideias em soluções, é gerar renda, impacto e oportunidades, tá? Isso é importante. Tem que ter renda, tem que ter impacto, tem que participar, tá? E tem que ter oportunidade. Hoje somos a maior referência, tá? Gosto de falar. A maior referência nacional em união no 3D. Conectando pessoas, marcas e projetos e sonhos, tá? Acho que ninguém duvida disso, não é isso? Então vamos lá. E seguindo nos crescendo, né? Eu coloco foguetinho, que é bem foguetinho mesmo. Com orgulho, propósito e muito trabalho. Já estamos rumo ao nosso 10º evento presencial Impacto 3D. Já temos os palestrantes, já estamos fazendo as palestras, já tem a data certinha, é só se cadastrar no site. Uma história construída com força da nossa comunidade. Sem a comunidade não teria nada, não teria os empreendedores do mundo 3D, né? O nosso site, a nossa história, o tanto de evento que a gente já fez, o tanto de parceiro, né? Então eu gosto de falar toda vez isso, é muito importante falar, tá? Então não perca tempo, se cadastra agora no nosso diretório, no nosso ecossistema completo, que é Diretório dos Empreendedores 3D. Acabei de dar spoiler, gente, quem entrou agora. Vai ter sorteio, quem se cadastrar. Vai estar participando de sorteios, tá? Resina caro, vamos lá. Mais de 20 workshops também, tá? Agenda 2026 disponível lá no site, tá? Então, quem entrar lá vai ver muita coisa. Eventos presenciais também tá tudo lá, todas as datas. Acesso a todas as nossas mídias sociais. Então, poxa, a guria entra lá. Ah, eu quero entrar no Empreendedoras 3D Power Woman. Só clicar lá e tem a comunidade. Ah, eu quero entrar no Empreendedores do Mundo 3D, que é a comunidade mista. Tem lá. Ah, eu quero ver o LinkedIn da Ana. A comunidade no LinkedIn. Tenho 2 comunidades no LinkedIn. Tem lá. Facebook, tem. Tem tudo, gente. Tem TikTok, tem tudo lá no site. Então não tem como não participar, né? Então eu gosto de falar isso pelo site. Todo mundo se acha. É tudo em um lugar só, tá bom? Então www.empreendedoresdomundo3D.
E aí vamos falar do segundo post, a trend da caricatura, né? A comunidade 3D essa semana foi muito legal, porque um monte de gente fez caricatura 3D, né? Que é arte digital, né? Nada mais é, a gente acaba fazendo essa arte com a ajuda da IA, depois muitas vezes põe para modelar através da IA também, né? Ou nos sites aí, que tem um monte de site. E aí faz os bonecos e tudo mais, mas a gente fez essa arte digital e colocou, né, e publicou. E aí tinha a perguntinha lá, então eu coloquei, ó, trend da caricatura 3D. Essa caricatura representa quem eu sou, né, tinha eu lá, né, e o que eu faço no 3D. E aí tava eu, bonitinha lá, né, segurando uma luminária, e por coincidência coloquei as duas, tá? A luminária que eu coloquei, eu deixei a IA livre. Falei, ó, coloca aí o que você acha que me define, né? O que eu faço? Então ela colocou um repórter me entrevistando, né? Que eu achei o máximo na TV. Eu falei, poxa, que legal, né? É que tudo que a gente quer. A gente já foi entrevistada várias vezes, graças a Deus. Seja por empresa de 3D, a Quanto 3D. Tem lá, né, no site deles, no YouTube, uma entrevista comigo. Agradeço demais, né? E também tivemos em eventos, tanto o pessoal da IA também veio pedir, pessoal de empreendedorismo, de vendas também já dei entrevista. Então assim, graças a Deus, eu ainda não disponibilizei tudo, gente, porque é muita coisa. Uma hora assim, ou eu cuido das comunidades do site, ou eu cuido de mim, né? Muitas coisas, então às vezes eu falo nas agendas, tá? Nas agendas vocês vão acompanhando. E aí eu coloquei lá, e aí por coincidência, você sabe que luminária que saiu na minha trend? A luminária da psicologia, olha que demais! Eu ainda coloquei, vocês reconhecem esse símbolo da luminária? Poucos falaram, né, mas deram risadinha. E a outra é uma das minhas luminárias, né, da Geek.decoração, então fiquei muito feliz, né. Aí eu coloquei, criadora, curadora de designer, né? Pra quem não sabe, eu gosto de trabalho com design 3D, né? Mulher à frente da tecnologia aplicada à decoração, que transforma ideias 3D e estética em produção real. E aí eu coloquei lá a luz. Por que a IA, né, representou a luz? Né? A estética real, produto real, né? A luz do conhecimento, o ato de iluminar, né? Porque a gente sempre tá falando disso na comunidade, a gente sempre tá com essa pauta, né? De um ajudar o outro. E assim, iluminar mentes e do empreendedorismo 3D. Então a identidade, a tecnologia, o posicionamento, a tecnologia, o design, tá? Empreendedorismo, comunidade de impressão 3D aplicada ao real. Eu coloquei no post. 3D vai muito além da máquina. É ideia, é criação e é propósito, tá? Então eu amei a minha e perguntava quem gostou da sua, quem fez. E, assim, acho que pelo menos uns 10 guris das nossas comunidades fizeram. E eu ainda fui lá e falei, adorei, viu, guri? Fiquei muito feliz. E tem lá no post, tem como você fazer a sua. Então se você ainda não fez essa trend, né, a trend 3D, faça, é importante. E aí vamos falar um pouquinho, né, teve o terceiro post da semana, que foi a nossa agenda. Então assim, no início do mês, né, eu sempre coloco, mas o pessoal tava sabendo do evento, foi cansativo, então primeira semana não teve a live, né, semana passada, e aí eu antes coloquei a agenda 3D, e aí eu coloquei que fevereiro chega em alto nível, né, com inovação IA e visão no futuro. Tem bastante coisa de IA esse mês, tá? E eu fiz de propósito mesmo, porque a comunidade tá mudando, gente. Muita gente, tá? Inclusive modeladores. Tem uma frente no 3D mais conservadora, eu gosto de falar, que fala assim, ai, nossa, mas eu sou a favor dos modeladores, eu não sou a favor da IA. Eu, desde o início, como outros, né, participantes dos nossos eventos, sempre gostou e sempre viu a IA como uma maneira de ter as coisas, também de ajudar no processo. E aí foi isso, né, e por isso que a gente continua nisso. Inclusive tem workshop de IA, né, com modelagem 3D. E aí a programação oficial hoje, né, vamos estar falando o futuro do empreendedorismo 3D, tendências emergentes, né, bioimpressão, impressão de casas, metal 3D e além, com 2 guris excepcionais, tá? E é bem importante a gente falar. E aí vai ser duas semanas, inclusive vai ter no dia de carnaval, quarta-feira vai ter, tá bom? Semana que vem. Então lá, ó, gurizada não me falou nada que não queria participar e eu coloquei. IA para empreendedores 3D, tá? Como usar a inteligência artificial para criar, vender e ganhar tempo, produtividade, estratégia, inovação usando a IA no negócio 3D. E aí a última live do mês, que é a livecast também,
IA no 3D, só que aí são com os guris, né? As gurias, os guris. Como usar o chat GPT e inteligência artificial para modelar, vender e escalar, tá? Como transformar a IA em ferramenta real do crescimento no mercado 3D. Eu gosto de falar porque a gente acaba educando as pessoas, né? Eu utilizo a IA nas minhas lojas, gente. Todos os nossos produtos, a maioria, eu utilizo, eu faço, eu sei modelar. Mas às vezes, pela rapidez do processo, a gente precisa também. Então não tem como, né? E aí eu falo porque participar das lives, no post, foi bem importante, né? Fazer fevereiro ser insano no 3D. Eu coloquei dessa forma. É importante usar. Eu queria dizer, né, pra quem entrou agora aqui na nossa agenda, eu sempre gosto de falar, entrou na comunidade 4 gurias, né? Mas na comunidade dos homens, gente, entrou muita gente. Eu não tenho mais controle das comunidades, é muita gente. Eu só tenho, assim, quem me chama lá no conselho estratégico, queria conversar, a gente vai conversar. Então eu deixo, né, o conselho meio livre, mas assim, tem uma filinha. É só pedir pra conversar, a gente conversa, né? Vocês passam as ideias. Às vezes muita gente vai no grupo de bate-papo, eu também não consigo mais acompanhar, tá? Principalmente da comunidade mista. Graças a Deus, gurizada tá levando e tá indo bem. Então eu queria falar assim, nessa live, nessa agenda, contem comigo, que eu já estou preparada, né? Para mais desafios e vitórias com as nossas comunidades. E vocês, estão prontos? Gosto de jogar essa pergunta. E aí, queria falar dos nossos parceiros oficiais, né? Aqui, essa noite, temos aqui com a gente, né? 2 parceiros, pelo que eu vi, mas vai entrar mais, pelo jeito. Ó, que legal. Vamos continuar falando? Então, vamos falar dos 2 que entraram aqui. App Custo 3D, tá? Obrigado, gurizada. Dá curtida, dá coração, ó. Entraram com a gente no nosso nono evento presencial e vão continuar, né? Inclusive, teve sorteio lá de 2, eu fiquei muito feliz. Outro que tá aqui essa noite é o Tavares 3D Print. Guri, obrigado. É um dos parceiros também, tá ajudando a comunidade. Tá patrocinando aí 2 guris que são feras, né? E eu fiquei muito feliz que foi depois do nono evento presencial. Então, quem quiser vir nos nossos eventos, olha as oportunidades que vocês podem ter. Venham, gente. Eu falo, gurizada vindo de longe e é super importante, tá? Quero agradecer a Creality, a Bambu, 3D Lab, tá? Teve sorteio 3D Lab. Obrigado, gente. Gurizada, show de bola. Quantum 3D, vai ter sorteio no nosso site. Obrigado. Desculpa, a Ana esqueceu, correria lá no evento, mas Quantum 3D. Volt, 3D Prime, quero agradecer muito. Obrigado também, estavam com a gente lá, sorteio, fizemos unboxing. CAD Resina, gente, a mesma coisa, estava com a gente, sorteio, fizemos unboxing. Estão me patrocinando, ó, que legal. Vou começar a fazer posts, obrigado pela confiança de sempre, viu, CAD? Curto-circuito, Sebrae, a Prefeitura de São Caetano do Sul, Tríade 3D também, 3D Arc, gente, quero agradecer, Ju, obrigado, Sila Mendes, teve sorteio, obrigado, me mandou um também para eu me utilizar, é outra parceira que tá me patrocinando, obrigado, tá? Eu só tenho a agradecer a preferência, né? Flix também. Quero agradecer demais. Para quem não sabe, todo mundo fez os nossos workshops, né? Já tem fila os workshops. Vai ter um mês a Flix. Lincoln já, né? 3DX Filamentos, obrigado, Guri e o Lucas que tava lá. Sorteamos também no nosso nono evento presencial. Resina N Cubic, 3D Brothers, obrigado também. Tinha filamentos no nono evento presencial, sorteamos, galera amou, tá? E assim, a gente tá em negociação com outras marcas, tá? Empresas que vão se destacar em 2026, né? E assim, inclusive projetos incríveis, como eu falei, se você entrou agora, né? Muita gente da comunidade sendo patrocinada, mas para ser patrocinada, primeiro, gente, vocês precisam se cadastrar no Diretório 3D, no nosso site, né? Então é Diretório dos Empreendedores 3D, www.empreendedoresdomundo3d.com.br, tá? Eu vou falar porque, assim, são projetos incríveis de 3D, muita gente, e tem gente que quer, às vezes, e não tem esse link, né? Dessa união, esse match, e a gente ajuda, tá? E assim, tô tendo muitas reuniões, então quem quiser entra em contato comigo, né? E a gente comigo pra gente estar conversando, tá?
A oportunidade é agora de você entrar com força total em 2026 e evoluir no mercado. Dominar a impressão 3D, a modelagem, a IA, a robótica, a eletrônica, o design, a manutenção e muito mais. Então, você vai lá, entrou, tem os 20 workshops, tá? Também podem se cadastrar, gente. Então, vamos lá, vou até colocar a luz aqui, ó. A gente tem workshop de impressão 3D, manutenção inteligente, já tem gente lá cadastrada, ó, notícia boa, os professores de manutenção, onde você vai ter o diagnóstico, o ajuste, a resolução do problema. Personalização estética no 3D, gurizada que quer criar peças exclusivas, personalizadas de várias áreas, tem esse workshop. Modelagem 3D essencial, assim, é do zero aos primeiros modelos funcionais, né? Nesse não é com a IA, tem com a IA também. IA aplicada ao design, criação de modelos utilizando a inteligência artificial, tá? Minha praia. Então vamos lá. Aí, luminárias e tudo mais, né? Robótica com impressão 3D, iniciante, também tem workshop, tá? As pessoas elas vão conhecer as peças, as estruturas utilizadas, aquelas plaquinhas de robótica, né? Quem já participou do nosso workshop já viu, né? Tem uma gurizada que participou do de robótica e vai continuar vendo. Aí, para quem já fez o primeiro módulo, tem o módulo 2, que é a robótica avançada, construção de mecanismos mais complexos, tá? Aí tem também o workshop de acessórios 3D comigo, né? Que é um workshop que já está sendo oferecido. Graças a Deus o pessoal tem bastante procura, joias, óculos, bolsas, tá? Design profissional mesmo. Nem dá pra perceber, né, a Ana? Nem usa, imagina, acessório, que é isso? Colecionáveis 3D também, modelagem e impressão 3D, um workshop, criação de action figures. Também tem outro de pintura e acabamento, né? Tem os 4 workshops de colecionáveis. Luthieria 3D, outro workshop que está sendo bem concorrido, bastante procura, graças a Deus, né? Não é só palestra, né? A gente tem lá na nossa empresa violão, guitarra e amplificador, né? Então tá tendo essa procura, mas a luthieria por iniciante vai ser guitarra, tá? Já falando em primeira mão. Não dá pra dar na carga horária todos isso aí que eu falei, né? Vai ser um por vez. Então cada módulo vai acrescentando aí o currículo. Projetos criativos 3D, projetos grandes, tá? De impressão 3D. Eu joguei essa enquete hoje lá na comunidade, foi de propósito, porque é um curso bem concorrido, tá? Tem muita gente querendo fazer móveis. E a gente vai ter impressoras grandes para isso, olha que legal, tá? Automação, projetos integrativos, é o outro workshop também, né? Seria mais usando a tecnologia. Design de encaixe, também tem impressão de peças funcionais com Lego, tem modelagem, tem monte seu robô para mais avançado, né? Então assim, tem muita coisa, tem manutenção, tem vida maker, é muito workshop, só você entrando no site. Vamos olhar as datas da agenda? Então assim, o primeiro evento do ano, que seria o nono evento dos empreendedores, né? Chama evento Impacto 3D para a comunidade, já aconteceu, já foi. Agora vai ser o próximo, tá? Quem quer anotar aí, ó? Vai ser o 10º, dia 28/3. Já anotem, gente. Já é agora, finalzinho do mês que vem. Tá bem em cima, tá bom? Se cadastra no site. Depois, dia 30/5, 11º, evento Impacto 3D. Depois, 25/7, 12º. Depois, 26/9. 13º e final do ano 29/11, 14º. Queria falar, gente, que tá tão corrido, graças a Deus, que assim, só quem se cadastrar mesmo que vai ter acesso aos cupons, tá? Muitos cupons a gente já tem de vários empreendedores, não só dos nossos parceiros, mas empreendedores mesmo, oferecendo algumas coisas para a comunidade. E a gente vai estar falando através do Diretório 3D, tá? Então as pessoas vão começar a receber coisas. E assim, essa semana, e sorteios e tudo mais. Então eu quero agradecer todo mundo da comunidade, né? E falar que quer entrar no 3D de cabeça, de corpo e de alma, procura a gente. Se cadastra. Diretório dos Empreendedores 3D. Ufa, acabou a agenda, gente. Perdoa, é muita coisa, é muita coisa. A Ana fala. Mas é necessário, né? É necessário. Vamos chamar meus guris. Quem é da comunidade já sabe que eu faço isso mesmo, que é a agenda desde o início. O Amaral,
de Sorocaba. Guri, chamando você. Deixa eu ver aqui. Já está convidado. Deixa eu ver se apareceu para mim aqui. Não apareceu para te ver, Bruno. Qualquer coisa sai e entra de novo, guri. Vamos convidar o outro Bruno agora. De Jundiaí? Não, Itupeva, eu não lembro agora, Bru. Guri! Agora sim. Ah, o marido da dona Tati, É papai isso. da guria, como que chama? Isabela. A Isabela. Isabela lindona. Seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Ó, o Amaral saiu. Guri, tá dando que você não pode participar. Sai, entra de novo, tá bom? Eu já faço convite. Bruno, vai se apresentando. Primeira Claro, vamos lá. live. É isso aí. Primeira live aqui. Obrigado pela oportunidade, Ana. Acho que é Obrigado a muito você, legal Guri. o papo, a gente bater esse papo e trazer para a galera, né, um pouco desse conhecimento e essa vivência ali de empreendedorismo que a gente tem no mundo 3D. Então, de verdade, obrigado pela oportunidade. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Bruno Kremaski, sou da Trade Art Digital, tenho empresa junto com a minha esposa, Tatiane Kremaski, que também já fez live aqui com a Ana em algumas oportunidades, compartilhando também conhecimento, compartilhando ideias, assim, e é isso. Estamos aí na E luta. arrasam, arrasam. Os É, dois a gente. têm parcerias e o mais legal é isso, né? Hoje o tema é bem para vocês mesmo, né, Guri? Vocês Sim, estão com tudo, né? Força 2026 total, né? com certeza, com certeza. Acabamos de sair de uma festa da uva em parceria ali também, foi bem legal. Temos Sim, outras acompanhei. coisas bem grandes vindo aí também, não dá para dar muito spoiler ainda, Acompanhei, falei mas com vai ter guris, vi que vocês bem venderam legal. bastante. Fiquei bem Sim, feliz, viu? sim. Seja bem-vindo. Bruno Obrigadão. Amaral, amigo. E Ah, aí, boa noite, pessoal. Sorocaba? Se apresenta, guri. Prazer, eu sou o Bruno, o pessoal me chama de Amaral. Eu sou o fundador da 3D Amaral, Manufatura Aditiva. E obrigado por mais essa oportunidade de estar com vocês nessa maravilhosa live. Lindo, obrigado. Também é outro que a esposa é uma empreendedora, ó lá. Isso que é mais legal, viu, Bruno? É tudo família que a gente vai, né? Bruno? A Jaqueline, né? Lembrei do nome, Jaqueline. Isso, Jaqueline. Ah, Ana é boa de nome. Eu quero só agradecer, viu, Bruno, por estar com a gente, palestrante também, tá sempre com a gente. A gente já se conhece, né? Mais de 2 anos, né, Guri? Então é isso Isso. aí, né? Firme e forte. E hoje a live, gente, é uma live muito especial, porque a gente vai falar de empreendedorismo 3D, né? A gente vai falar do futuro do empreendedorismo 3D. Porque uma coisa é a gente, como comunidade, todo dia, ir lá e falar, mas assim, às vezes, a gente às vezes não tem acesso há muitas coisas que vários parceiros nossos podem proporcionar para a gente, ou mesmo outras comunidades. E aí a gente vai falar um pouquinho também da tecnologia, porque aqui no Brasil é uma, fora é outra, e a gente é antenado, acompanha, né? Então vamos falar de tendências emergentes, o que a gente gosta de ver, né? Bioimpressão também, está se falando muito. Impressão de casas, uso de metal na impressão 3D, né? Algumas impressoras vindo aí, né, gente? Umas impressoras diferentes. Então, assim, isso tudo a gente gosta de falar. Por quê? Porque muita gente da comunidade entra hoje e fala, eu quero comprar uma eu quero comprar uma Creality. E Sim. aí a gente fica assim, e assim, poxa, a gente já tá vendo outras impressoras, né? Sim. Então, é importante, eu até hoje iniciei o dia colocando lá meu sonho de consumo, né? Que é uma impressora gigante, que faz parede de 3D, né? Ela não faz uma impressão, né? Ainda coloquei, gente, vocês já fizeram esse tipo de impressão grande, gigante? Porque o nosso objetivo é esse, a gente tem na comunidade agora o workshop, né, dessa parte, e graças a Deus a gente tem acesso às impressoras gigantes. Então, vamos estar fazendo isso para a comunidade, graças a Deus, né? Aí, nos locais, aí, se tiver impressora gigante, já vamos treinar, né? Sim. Gente, queria falar, Exatamente. eu, Ana, né, organizo os empreendedores, então quer me achar no www.empreendedoresdomundo3D.
mas também trabalho com 3 frentes. A parte de decoração é a geek.decoração, luthieria com meu esposo, luthieria geek e look.geek. E a live hoje é muito importante, como vocês viram, são guris, parte mecânica, o Bruno manja muito, né, engenharia, materiais. O Bruno tem qualidade de impressão, né, guri? Sua formação, a gente pouco conversou, mas quiser falar é importante, porque eu vejo que você e a Tati são muito antenados, então eu gosto de gente Sim. assim. Eu sou muito ligado à tecnologia, né? Eu sou tech lead Tá, né, na minha profissão hoje, desenvolvedor de sistemas como formação. Então, sempre fui ligado muito à tecnologia e eu tento sempre trazer essa tecnologia para dentro das impressões 3D também, quando possível. Então, a gente tem algumas show, soluções ali que misturam um pouco dos dois mundos ali, fica bem legal. show. E bom gosto, eu adoro peças de vocês, de impressão. Agora, a primeira Aham. pergunta, gente. Quais tecnologias 3D hoje ainda parecem distantes, mas na prática já estão prontas para virar negócio nos próximos 2 a 5 anos? Pode falar o que vocês acham aí. A gente vai debatendo. Ó, algumas tecnologias uma impressora que eu vi, que eu acho que daqui uns 5 anos, ou até menos, já vai estar no mercado, é a impressora que ela trabalha igual uma máquina CNC 5 eixo. Não só a mesa mexe, mas o bico. Então você consegue fazer vários tipos de forma com mais qualidade e você consegue estudar uma estratégia para conseguir fazer ela de maneiras que consiga colocar mais resistência onde precisa. Então, você não fica limitado a só, vou imprimir ela na vertical, a câmera vai ficar assim. Horizontal ela vai ficar mais fraca em tal posição. Não, então, essa é um tipo de tecnologia que eu achei bem É aquelas interessante. impressoras que a gente vê o bico assim, né, Bru? Mexendo a Exatamente. peça. Que a gente acha que é IA, que não é verdade, mas já tem, gente, por favor. É muito legal Que essas legal. impressoras porque ela ajuda também a tirar a necessidade do suporte, né? Eu vi uma Isso. parecida dessa de metal e ele imprimia em vários ângulos, assim, toda a peça e vai saindo no ar de forma suspensa e sem nenhum tipo de suporte, que é um problema, entre aspas, pra gente na impressão 3D, né? A Algo que a gente gente vai tem ter que um pouco lidar, de assim, labirintite, né, gente? De ficar olhando. assistindo. Porque Mas. na tecnologia Form Fusion, que é a de metais, já tem. Aham, já. Algumas Sim. impressoras de metais já imprimem assim, não só a parte de laser, mas também. Vai lá mexer no bico, tudo certinho. É demais, né, gente? Pensar em estrutura. Eu anotei aqui que eu acho que a modelagem 3D com a IA, né, gente, é uma vertente que a gente vai ter muito. Então, quem não utilizava vai ter que colocar na cachola aí e usar, gente. Facilita demais, tá? O Exatamente. escaneamento, eu vejo que está crescendo a comunidade utilizando scanner, tá? A gente tem na Sim. comunidade Fratesc, guri que manda muito bem, tá? Os nossos professores, ele já me autorizou a falar, né? No evento da Creative Lana, manda bala. Então, assim, a gente tem que falar. E assim, eu vi, vocês chegaram a acompanhar lá na Alemanha, aquela feira, né? Sim. E o pessoal utilizando a robótica, né? A automação no processo ali. Sim. Então, assim, as farms robotizadas, né? Eu acho que isso também vai ser uma vertente que a gente viu a Prusa, até eu compartilhei nas comunidades, mas assim, eu acho que todas vão começar a mostrar esse tipo de coisa de automação para facilitar, né? Quem é das impressoras mais simples, a gente não tinha lá como ver, a gente tinha que instalar a câmera, né? Nas impressoras mais novas já tem a câmera, a gente consegue de casa mandar imprimir, parar a impressão, né? Acompanhar o processo, filmar, depois utilizar o vídeo. Então, assim, eu acho que isso também vai ser uma vertente bem legal. E os materiais, né, gente? Material. Eu anotei aqui até o PLA Carbon. Tem muita gente na comunidade que não gosta, tal. Mas vai ser feito vários estudos, porque tá vindo muita coisa de metal, né? Sim. Então, eu acho que cada vez mais eu gosto, tá? Mesmo saindo um estudo, a gente testou dentro, né, da minha empresa, dos meus clientes, e eles gostam. Já derrubei no chão, caiu e não quebrou. Então, né, tem gente que não gosta, mas
Acho que vai também do produto, do jeito, do material, né? Então, Exatamente. é que nem resina. Resina tem resina que a gente fala, é uma, né? Mas tem resina que fala, não, é muito boa, mas depende da utilização. Depende Sim. do parâmetro, né? Depende, Então, depende do seu conhecimento, né, para utilizar. Acho que todo material é válido. Por exemplo, temos materiais ali de PLA com madeira também, que são bem legais, traz um sim, aspecto diferente para a mude. peça. Só que Uhum, o que eu vejo é que muita gente, e aí até por um pouco de desinformação de redes sociais como um todo, assim, a galera tem muito medo de usar, né? Por exemplo, a galera fica muito presa no PLA e tem muito medo de usar o PETG. sim, eu Sendo que o adoro PETG é PETG. quase igual o uso do PLA, não muda muito ali o que Sim. você vai fazer ali, né? Não, Claro, e para as cores, materiais né, Bru? As exato, cores que tem agora você também. poder usar translúcidos coloridos para fazer ali decorações, é bem legal. Uma Sim. coisa muito legal A que eu vi nos parede não últimos vai ser de tempos, PLA, gente. Se for fazer uma parede com uma impressora exato, gigante, vai ser com PETG. PETG, tem que ser ABS, alguma Algum coisa bem outro resistente, material, é. exato, exato. Não só para resistência de peso ou coisa do tipo, mas resistência também à umidade, né? Porque Sim, parede, dependendo do que você vai fazer ali, tem muito esse problema de umidade. Então sim. tem que ser pensado cada tipo de Paisagismo, né, material para cada gente? coisa. A gente fala, tem muita gente que faz vasinho, né? Faz painéis, e às vezes Exato. fica no. Tem que pensar no No material, tempo. sabe? Isso Exatamente. mesmo. Uma tecnologia que eu vi nos últimos tempos, brasileira, e eu quero Ah, muito que dê certo, que é uma galera lá do norte, se não me engano, ah, ali na região do Amazonas, alguma coisa assim. hum. Os caras estão desenvolvendo uma impressora que mistura as cores do filamento em tempo de Ah, Ah, impressão. eu vi esse projeto. Então, a partir que de três cores, show! você conseguiria montar N. Como se fosse ali a tela que a gente tem no computador, no celular e tudo mais, que usa o RGB ali. Então, a partir de cores do RGB, a gente conseguiria utilizar qualquer tipo de cor. Nossa, aí Isso vai ser ajudaria show, hein? muito sem precisar, nossa, 1 milhão de filamentos dentro de casa, 1 milhão de rolo e tudo mais. Até na feira, na festa Sim. da uva, a gente estava revendendo impressoras também, filamentos, e eu falei, o pessoal perguntava muito, poxa, mas 1 quilo de filamento dura muito? E eu falava, olha, essa peça aqui, por exemplo, tem umas 100 gramas, vem 1 quilo, dá para você fazer bastante dela. Então, assim, 1 quilo dura muito. O problema é que você tem que comprar vários quilos de várias cores para você ter a impressão da cor que você quer, né? É, para ter no Além portfólio, de. né, gente? Várias Exato, opções, né? exato, exatamente. Principalmente se você for empreender, né? Muitas vezes você tem que Sim. mostrar o leque de opções de cores que você tem para o seu cliente ali, para ele poder escolher Sim. É, que porque às cor que ele vezes o vai querer a cliente não gosta de um peça. vermelho, de um roxo, ele gosta de um Exato, prata, ele gosta de uma outra cor, de um preto, de um branco. E exatamente. dependendo do que você for trabalhar, se for funcional, não vai ter muito cor, não. Já sou. É meio monocromático, né, Preto e Bru? branco, e Não, isso é cinza. Às verdade. vezes tem um laranjinha, Exatamente. né? Um amarelo, assim, né? Porque Exato. dependendo da peça, se for pequena, para poder achar, né? É mais pelo tato, mas é importante falar, né? Sim, Decoração é muita cor. Vamos para a sim, segunda, exatamente. gente, amei. Bora. A bioimpressão já é uma realidade comercial, né? Ou ainda está restrita à pesquisa, onde surgem as primeiras oportunidades reais. O que vocês acreditam? Eu achei particularmente animal na Expo 3D do ano passado eles imprimirem um nariz de Sim. bioimpressão em tempo real. Eu achei incrível isso. Essa mesma empresa, a gente sabe também que ela já imprimiu coração e já fez o primeiro transplante com sucesso de coração. Então, cara, eu espero de verdade que essa seja, se não a que mais evolua e chegue para Sim. todo mundo, que seja uma das, porque eu acho que, por exemplo, a fila de espera que a gente tem hoje, né, pensando em transplante de órgãos e tudo mais, é muito difícil você achar um órgão compatível. Então, se a gente conseguir isso através da impressão 3D, qualquer órgão é compatível com qualquer pessoa. E Sim. aí, se a gente conseguir levar isso num nível de escala global, para governos principalmente ali, que, por exemplo, imagina o SUS com um monte de impressora imprimindo órgãos de bioimpressão. Não, ia ser animal, Eu porque vou falar todo uma mundo que está coisa, na não é fila todo ali teria mundo. acesso, É, né, a não é isso. todo mundo da comunidade, tá, que sabe, mas eu tive na família, né, a doação de um rim da minha mãe pro meu irmão, né? E Uhum, eu brinco com a minha mãe e falei, olha, o primeiro rim, né, brinco com o meu irmão, o primeiro rim
foi a mamãe que doou pra você. O segundo a mana vai fazer pra você. Mas é a bem realidade isso. mesmo. Por quê? Porque assim, a gente tá vendo, a nível de pesquisa, um trabalho muito grande para que seja viável. Porque qual que é o risco hoje, né? A gente fala, ai, nossa, a rejeição. Qualquer transplante tem que tomar uma dose altíssima de corticoide. E mesmo sendo compatível, vou falar assim, acho que eles fizeram mais de uns 50 vezes de compatibilidade, testes, tá? Sim, de Até ser testes, o... né? E assim, não é todo mundo que aguenta na fila, né? Então, assim, vai adiantar muito esse processo. E principalmente de não ter riscos de rejeição e talvez da pessoa só fazer uma cirurgia pro resto da vida. Não ter Exato. necessidade de depois de um tanto de tempo. Então, assim, para mim, Ana, hoje, eu vejo que a nível de pesquisa está indo muito além. Está indo muito para frente. Eu acredito que rapidamente já vai ter, tá? A parte de ossos, assim, já tem um estudo maior, tá? Sim. Muito grande e tá vendo, assim, pelo menos eu estou acompanhando no LinkedIn, né, alguns profissionais, né, que a resistência do osso é muito superior ao osso mesmo, tá? Sim. Então, a É, impressão vai ajudar muito esses pacientes ortopédicos. sim, Tá? e tem a gente tem filamentos com fibra de carbono, por exemplo, né, que estão sendo utilizados justamente Sim, para essa parte de Sim. ortopedia. Então, é uma sim. forma de você tirar aquele titânio do corpo da pessoa, que é Uhum. pesado, de certa forma ele pesa mais que o osso ali um pouco mais. Quando tem frio, chuva, dói, é algo que incomoda. Se a pessoa vai em algum banco, alguma coisa, ali tem sensor de metal, aquilo Não, não incomoda vai, também, vai apita. pegar, né? Sendo de Exatamente. impressão, já não vai ter esse problema, né? Dependendo do Exatamente. Então, material. É. exato, eu acho Eu, animal essa parte, assim. eu acho muito importante, porque assim, eu como veterinária, né? A médica veterinária, há mais de 20 anos atrás, eu vi prótese de membro em animais, tá? E acompanhei também bico, casco. Então, eu vi utilizando plástico para Sim, determinado, né, projeto. E deu certo. Então, assim, a gente hoje falar bioimpressão, o potencial é gigante, gente. É gigante sim, para N áreas, não só para, né, o ser humano, mas para o mercado pet, né? Então, vai ser muito, muito bom para todo mundo. E assim, os modelos, né, gente? Hoje com a modelagem, né, os biomodelos, fazer personalizado, né, para aquele sim, paciente. Porque assim, vou dar um exemplo, vai. Dependendo do paciente, tem prótese nacional e tem prótese gringa, né? Tem peças nacionais, mas se você fizer uma modelagem para aquele paciente, gente, com o material que usa lá fora e usa aqui, não vai precisar ter essa espera, muitas vezes não vai ter precisar o convênio ficar provando também. Então vai ajudar exatamente, bastante, né? E você, Bru? exatamente. Fala um Ó, pouco dessa parte aí da engenharia, o que você acha, Guri? Fora a bioimpressão aí, você acha que vai entrar alguma outra coisa? então, falando um Braço pouco da mais fabricação, eu anotei aqui umas coisas. falando um pouco mais da parte da bioimpressão, Aham, isso é uma evolução incrível, porque a impressão 3D há anos, acho que mais ou menos uns 10, 15 anos, principalmente a de metais, já é utilizada na reconstrução de crânio, sim, com materiais biocompatíveis. E agora a gente finalmente está conseguindo criar o próprio tecido. Isso já é uma evolução incrível. Então, eu acredito sim, que se a gente continuar nessa linha de pesquisa, tudo, daqui uns 5 a 10 anos, já vai ser totalmente viável. Mas, lógico, sim. com a evolução tem que vir o quê? Normas, tanto que eu acredito que as normas vão manter a qualidade disso, porque não pode sair totalmente do controle. Não adianta Uhum. todo mundo sair O fazendo ambiente é a torta estéreo, direita. né, gente? É um ambiente Exatamente. Isso, estéreo, não é assim. Vai, tem gente que muitas vezes não sabe, mas dependendo do material, ele não pode ser utilizado para comer, por exemplo, né? Garfo, exatamente. faca, Sim, prato. Então, a mesma coisa, o material utilizado, né? Então, não é só dependendo de como é utilizado, né? Então, a gente falou, eu já vi em orelha, eu já vi em olho, tá? Eu já vi em nariz, eu já vi em boca, maxilo todo. Pensa que a pessoa, às vezes, não precisa nem, pode fazer de dente, rosto, entendeu? Crânio. Então, assim, gente, olha as possibilidades, né? Fora Sim. tudo que a gente já.
Então tem muito projeto, muito Tem uma projeto. empresa que ela usa impressão 3D para fazer remédio. Não me lembro se é na Expo, mas eu vi uma notícia ano passado Que sobre isso. legal, Uma empresa aqui do legal. interior de São Paulo mesmo. Uhum. Ai, que bom. Eu Legal. anotei algumas coisas aqui, mas assim, é mais essa coisa do processo da fabricação ali, da bioimpressão, né? A gente está vendo um aumento também dessas máquinas, né? Essa preocupação de ter máquinas próprias para isso. Eu trouxe, né, no evento nosso, acho que foi no quinto evento, a impressão de alimentos. Mas a empresa de alimentos é a Bioidetec, tá? 3D. Ah, É sim. uma linha também com a Bayer, com a Janaína, né? É a Janaína, acho que eu não errei o nome. E ela me cedeu a guria, engenheira de alimentos da Unicamp, que veio no evento, né? Mas tem a linha também de bioimpressão, né? Da Bayer. Eu também quero trazer, né? Fora que estava lá, né? No evento grandão, a gente vai ter no nosso também, logo, logo. Também quero fazer o curso. Eu acho que todo mundo que tem a possibilidade de fazer o curso é legal, tá? Porque a gente às Muito vezes tem uma interessante. máquina lá e a gente consegue adaptar Você convertendo. para bioimpressão, né? E já começa a fazer nossos testes, né? Vamos para a terceira, Guris. Impressão 3D de casas é tendência viável no Brasil ou enfrenta barreiras para escalar? Né? Isso eu gosto de falar porque a gente viu também há 2 anos, né, Bru? Lá na Ferona, lá também vimos uma impressão de bancos, né? O pessoal quer fazer casa, mas está um pouco mais difícil, né? Eu acho, no Brasil. O que vocês acham? Então, na parte de fazer casa, tá um pouco mais da parte burocrática, realmente, porque Sim. tem firmas, consegui entrar em contato com algumas, eu sou uma pessoa bem curiosa, conversando, tem firma que já tem 6 anos que trabalha com essa tecnologia. Sim, Então, assim, é mais a parte burocrática, porque em questão de rapidez, em questão de economia, a parte ecológica também, que é, você não vai ter desperdício de material, não vai ter aquela sujeira que pós-obra faz, que depois tem sim. que ter a limpagem correta, tudo. E Então, padronizar, né, gente? ajuda muito. Padronizar a construção, né? Isso vai ser o achado. Desperdício, não ter desperdício, né? Eu acho que o problema maior hoje que enfrenta isso no Brasil é justamente talvez a cultura. Uhum. É, Sim. por que eu digo isso? Porque, por exemplo, recentemente eu terminei minha pós e na pós eu tive uma palestra do, como que ele chama? Roberto Justus. E aí ele está Tá. entrando nesse mundo de construção civil e tudo mais, trazendo algumas inovações, né? Como, por exemplo, a construção civil através do aço, onde faz toda a estrutura da casa ali, depois vem com placas ali de pré-moldados e tal. E o que é muito interessante, mas ele também trouxe um ponto. Há centenas de anos já existe isso no Brasil. A construção como a gente vê hoje de alvenaria existe há centenas de anos. Sim. E não consegue evoluir, porque o povo tem muito preconceito contra novas tecnologias que possam surgir. Tem medo de não dar certo, de cair a casa, de não ser bom o suficiente. Mas você já tem, além da impressão 3D, você já tem casas pré-moldadas ali que instala sua casa em 5 dias. E a casa já está Sim. pronta, já com tudo, com móveis. Você tem casas feitas em container. Você tem casa feita em EPS, com as paredes todas em EPS, que já reduz a questão de calor e de frio dentro da casa, controla tudo isso muito melhor, sem falar da acústica. Você tem as Uhum. casas de impressão 3D, que se eu não me engano são acho que 2 dias, 2 dias, né, que eles terminam a impressão, Sim. alguma coisa assim. Sim. É absurdo, é Depende do absurdo. tamanho, né, gente? Se for um Então, trailer, né? Vai aí vai ser mais rapidão. rápido. Exato. Mas eu vejo muito isso. Acho que a maior barreira no Brasil para escalar isso hoje é justamente a cultura do povo. O povo tem medo Sim. e eu também fico um pouco com o pé atrás. Eu não sei como funciona, nunca fui tão a fundo. Tenho vontade de Uhum. conhecer empresas disso, mas não cheguei aí. Mas questão de custos, né? Porque assim, Eu uma coisa acho que que a pega primeira muito no Brasil é o coisa custo inicial, né? a primeira coisa, assim, impressora para fazer esse tipo de construção, né? É, Existe uma manutenção. Então, já vai ter que ter a pessoa da manutenção, né? exato. Sim. Fora isso, tem que ter mão de obra qualificada, né? A gente vai Sim. pensar no basiquinho, né?
eu já construí uma casa, assim, já tive um empreiteiro que pouco ia na obra e a Ana ficava lidando lá com... Então, assim, eu sei o processo. Como é a fundação disso também? A gente tem que pensar Sim, nisso. A gente está falando de sim, casa elevada do chão. E brasileiro, a fundação e não sei o quê. Então vai ter que pensar tudo nisso, né? Porque o exato. brasileiro sempre tem aquela mania de subir o nível, a laje, vai aumentando e tal. Então, Fazendo assim, puxadinho. já não é o perfil. O perfil, casas menores, né? Aí vai no máximo um casal, um filho, se for pensar, né? Então, assim, lá na gringa, muito fácil, né? A gente fala da Sim, cultura, mas assim, pensar, né, uso de madeira. Eles usam madeira para tudo. Eles não pensam nessa coisa do ter a estrutura. Não, é madeira. Já da base é a madeira. Suspende a terra é madeira. Paredes não tem nada de isolamento muitas vezes, né? Só espuma expandida, uma mantinha ali. É madeira, porque eles têm essa coisa da agilidade do processo, né? sim, E hoje, quando você vai falar de empresários, de empreendedores, tudo que for ágil e for otimizando o processo, mais rápido. Tanto que tem gente que constrói toda essa parte de instalação elétrica, hidráulica, tudo externo, né? E é muito bonito, né? Então, assim, tem empresas especializadas. E assim, eu tenho umas 3 palestras que eu coloco impressoras de casas. Eu sempre gosto de estar trazendo isso, porque é a coisa mais linda você conseguir padronizar um local. Então, você deixa tudo uniforme. E pensar que não é só a casa, você consegue imprimir também a parte decoração externa do condomínio, né? Deixar uma coisa organizada, passar essa coisa da organização, da limpeza, né? As cores e tudo mais. Então, poxa, ia ser maravilhoso. Então, isso tudo dá para fazer? Dá. Precisa ter bala? Precisa ter bala. muito. Não é qualquer. Muito. Os justos, talvez, né? Unir aí Talvez uns conseguisse. vários sharks aí, né? Vai dar certo. Mas, assim, a logística disso, né, gente? A logística. Sim. É, porque levar a Então, Em máquina de um questão lado para o outro para de. construir, né? Não é fácil sim. também. Mas o que é mais legal dessa máquina, eu até falo nas minhas palestras, né? Quando eu mostro o workshop também, dos nossos workshops, tem essa parte de projetos grandes, né? Então eu mostro que a impressora que faz isso grande, ela também você consegue, né, abaixar e utilizar para processos pequenos. É isso Sim, que é legal. É um gasto, mas ao mesmo tempo, poxa, você não vai perder nada no processo. Você só vai tem que ter uma estrutura também, né? Quando você não está utilizando a tempo, você tem que guardar depois da impressora. Você Sim. tem que ter o galpão, é bem né? grande. Tem que ser uma coisa que você desmonte também, dependendo, Exato. né? Então, isso tudo eu adoro colocar isso para os empreendedores e que consigam visualizar, né? A gente tem que ajudar nesse processo, de tentar otimizar, né? E assim, ia ser legal, já pensou, gente, eu não precisava fazer no vasinho, vasinho já era a parede inteirinha, bonitinha, já levo, entrega pro cliente. Ia ser muito legal, né? Poder, vendo a casa para Nossa, você, emprego a muito casa para legal, você aqui. muito legal, porque hoje o processo é difícil, né? Exato. A gente tem que ficar lá e muitas vezes, não, poxa, fazer tudo de uma vez é um sonho. E Vou não só comprar isso parte. também, né? Mas uma coisa que Ah, eu ponho também, por exemplo, que nem hoje existe a possibilidade de você imprimir a casa, sua casa, a casa do seu cliente, em impressão 3D. Mas modelar isso é um trabalho muito grande, que pouquíssimas Sim. pessoas fazem. Geralmente você precisa aí de um arquiteto que tenha conhecimento, né, tanto como arquiteto quanto com impressão 3D e modelagem para poder fazer essa modelagem ali que não é tão simples. Então imagina, isso pensando, por exemplo, numa H2S da vida, alguma coisa assim, já é complexo. Imagina você fazer isso em escala é. Hoje a gente faz maior os ali, né? Você módulos, né, transformar a Bruno? planta, exato. Você transformar a planta de A uma gente cria os casa, módulos. literalmente numa casa. Então, mas o legal vai ser isso, a gente não vai precisar criar um módulo. É mais ou menos que nem a gente coloca lá as multipartes. Então não vai ter mais as multipartes, vai ser o projeto inteiro. Então Isso. eu vou comprar a casa e eu vou comprar a área social da minha casa. Vai, bancadas, pensa, tipo, olha quanta É, já coisa, imprime gente. tudo. Porque na minha ideia, eu vou ser sincera, quando eu fiz um vídeo uma vez, o pessoal falou, ah, doida, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai imprimir roupa, né? A gente já está imprimindo.
Já tem, Deixa eu né? imprimir sapato, a gente já tá imprimindo. O Hugo, hoje eu vi lá, usou chinelo uma semana que ele imprimiu de resina. Então, poxa, ó, então, quanta coisa que a gente consegue, gente. A gente daqui a pouco vai ser autossuficiente, só que a gente vai ter que Sim, adaptar as máquinas para fazer impressões grandes, médias, pequenas, entendeu? Vai ter que ter uma adaptação, né? Ou utilizar o material, né, para bioimpressão, um ambiente estéreo na casa, porque alimentos já fazemos impressão de alimentos, né? Então, eu acho o máximo. Para mim, de boa. Daqui a pouco eu tô fazendo lá o túnel do Elon Musk lá na Lua, de boa. É é verdade, porque isso. você for ver É placas. isso. Daqui a pouco vai Sim, ter um projeto. A gente não tá fazendo do foguete? Isso aí. é, então, Cada é vez mais isso. legal. Vamos pra quarta, gente. A Ana Bom, viajando na live. Não, a A NASA impressão já usa 3D, impressão 3D nesse setor. que foi, Bru? A NASA utiliza impressão 3D no Sim, projeto dela. sim, sim. Eu falei do túnel, é verdade. E assim, eu gosto muito, né? Meu filho chama Apolo, já vou. Mas assim, eu acho o máximo esses estudos, porque como você vai fazer para levar a máquina para lá, né? E outra, depois que levou, gente, olha o processo. Para, que vai ficar fazendo plaquinha aqui, coisa. Não, já faz tudo lá, entendeu? exato. Já. Então é muito legal. É muito Leva a legal. máquina e faz a ponte. Sim, sim, já desmonta ela, leva desmontadinha ali, no cantinho da Daqui a nave, pouco, né? daqui a pouco tá tipo os Jetsons, cheio de ponte pra todo lado no Sim. céu e cheio de Isso. avenida e andando. Você sabe que E é quando isso. eu vi as impressoras grandes, gente, eu já imaginei fazer escada para testar, né? Porque escada é uma coisa que na arquitetura valoriza muito o ambiente, né? E as escadas, elas são esculturais. Então, Sim, gente, olha que demais a gente conseguir fazer escadas de 3D, que não precisa lá tudo aquilo do tijolo, do concreto, dos ferros, rampa de acesso, né? Acessibilidade, tipo, olha quantas coisas fora a estrutura em si. 3D vai poder ajudar muito, sabe? Isolamento térmico, a gente falou aqui hoje. Tudo isso, né? sim. Vamos para a quarta, gente. A impressão 3D em metal está deixando de ser exclusiva na indústria pesada. Que empreendedor pode entrar, né? Nossa, tá meio confusa a pergunta. Que empreendedor pode entrar? Seria mais assim, aonde seria o nicho, né? O que vocês acham que essa parte de metal o empreendedor conseguiria chegar? Agora que Então, eu li. Olha, na vai lá, parte de Bruno. metal, infelizmente ainda é muito alto o custo. Então, Uhum. ela realmente ainda é muito industrial. É, na faculdade mesmo, a gente tem um filamento que é da antiga BASF, que ele Aham, você consegue imprimir numa Ender 3. É um aham, filamento que tem o pó de metal, que é misturar com uma cerâmica, então você imprime e depois você só manda para tratamento e você faz a peça. Só que você tem uhum. que passar para o forno. Então, nesse processo, gera gasto. Então, assim, eu acredito que É no um pó, futuro Bruno? É um pó ou vai um ter. polímero? É um Não, pó. é o pó de metal, que ele vai Tá, ser misturado com um polímero. Vai ser uma tipo de uma cerâmica. Ela é tá, 30% e 70% pó de metal. Só que aí tem os pós e os contra, que é o quê? Ele diminui. Então você fica limitado a um certo tamanho de peça. Se você fizer uma peça muito grande, ela acaba colapsando. Então, sim. assim, na questão de Ela tem que ter uma metais, que é quantidade, né, para poder funcionar. Também tem isso, né? exatamente. Então, Eu assim, vi já essas máquinas. olhando o público maker assim, a gente tem Uhum. acesso a essa tecnologia, a esse filamento, porém ele é um custo alto, porque, Sim, se eu não me engano, 2 quilos dele, uns 2 anos atrás, que eu vi na FEIMEC, estava 6 mil, 2 quilos sim, de né? filamento, mais ou menos. Precisa ter Então, bala, né, gente? Não é qualquer um que exatamente. vai Muito. vender. É, é isso mesmo. É, Eu gosto muito de falar do tema do metal, porque as impressoras, elas estão vindo com essa finalidade, né? Então, às vezes, a impressora que a gente fala, ai, nossa, bambu, né? Marcas que
Não, já tá tendo isso, né? E assim, a gente tem que pensar grande, né? Então, muitas vezes a gente lida com gente da parte de decoração, personalizados, mas por que não um pequeno fabricante, uma fábrica, um cliente fixo que você tem uma renda por mês aí, né? Eu publiquei esses dias um guri que ganhou lá, ele fez umas peças para uma linha de cerveja, né? O cara Sim. tá muito rico. Então, assim, você tem que pensar nisso também. Muitas vezes você tem uma pequena farm, você consegue um pedido desse e quando você vê, você, né, tá feito na vida. Então, é importante, né, falar. E você, Bru, tem outra coisa? Eu falo Bruno 1, Bruno 2. Bruno 2. O que você Fica meio acha, Bruno? confuso. Sou o Bruno aqui hoje. Não, eu acho que é por aí mesmo, eu concordo com o Bruno, porque acho que ainda é muito caro para, não sei, eu, você, o Bruno, ter acesso em casa, por exemplo, como a gente tem a outros tipos de filamento. Quando a gente Sim, parte, inclusive, para filamentos tipo asa, filamentos de nylon e tudo mais, já tem um custo muito elevado. A gente já tem sim, hoje, eu não lembro qual é o filamento, mas tem filamento que custa R$ 2.000 o quilo. sim. Então, e realmente são voltados para a indústria, né? A indústria que acaba comprando. Eu acho que é o PEC. Então, eu acho que é. É A sabor gente mental. na comunidade, Bruno, Sabor mental. você tava na palestra da gurizada da PMG, que o guri, ele é do interior de São Paulo, trabalha numa empresa de engenharia robótica. E aí a gente colocou até o vídeo do avião sendo feito. Você tava, não tava? Nesse Tava. evento? Sim, Então, e tava assim, sim. ele mostrou a fábrica, né, dentro lá, Exato. né? Não, Então, é animal. Que nem tem as aviões. máquinas, você já viu, né? Só que É, assim, a tecnologia alemã, né, gente? Então, Sim. a gente tem que pensar isso. E na Alemanha é forte, tá? sim. É forte a impressão. O pessoal fala da China, mas assim, tem países que também estão de ponta aí. Então eu gosto de falar porque e eu fiquei muito surpresa, né? A gente gosta do tema de avião, meu marido já sabia, né? Mas quando ele mostrou a fábrica também para essa parte robótica falando, né? E dá essa impressão que nem vocês estão falando aí, Uhum. e eu fiquei encantada, né? Então, se você for pensar, a máquina ela faz a peça, ela faz a ferramenta, ela faz tudo, gente. Sim. A Se fábrica. faz se deixar. E é isso mesmo. Como a gente viu nesse dia, inclusive, os aviões da Boeing, né, desde acho Você que viu? 2017, se eu não me engano, já são todos em impressão 3D. Então, antes a gente tinha Bruno, aquelas placas com Davi rebites e agora é colocou tudo uma lá. coisa só, assim. Animal, É, animal. Muito, muito da demais. hora. Você imagina, faz o avião asa, tudo, né? Então não tem aquele Então. problema de, né, trepidação, porque é uma coisa demais. Você Demais. reduz arrasto, você Aeronáutica reduz também. combustível, né, o gás de combustível, você reduz tempo de Sim, viagem, você reduz tudo, né? sim. Aumenta muito a Tudo, tudo. eficiência do avião, da aeronave. Muito legal. Gente, vamos para a quinta. Quais Bora. áreas, fora o óbvio, tá, vão explodir no empreendedorismo 3D? Fala o que vocês acreditam mesmo que tem potencial mesmo no 3D. Eu acho que porque o pessoal fica. Eu vejo o pessoal que empreende em 3D, nós também fazemos um pouco disso, mas no geral eles ficam muito presos a, não sei, bonecos, coisas Sim. assim de decoração e esse tipo de coisa. Só que tem um mundo meio que, vamos dizer, entre aspas, inexplorado, que pouca gente está olhando, né? Que, por exemplo, Uhum. parte de prototipagem para indústrias, parte, como eu comentei ali, de você imprimir a casa dos clientes ali para arquitetos, entre outras, não só a casa, mas você poder imprimir, por exemplo, ali a cidade, o terreno como vai ser ali para demonstrar, para, enfim. Eu acho que isso acho que vem muito forte agora em 2026. Acho que mais gente vai começar a olhar para isso, mais gente está conhecendo sobre isso também. E eu acredito muito também em parcerias, né? Porque nós do mundo 3D, assim, no geral, acho que muita gente tem medo de crescer, tem medo de evoluir, né? Fica um pouco do pensamento ali, que eu falo, Mesquinho, CLT. mesquinho, É, é, individualista. exato. A Fala gente assim, não, gosta de falar, só eu porque sei assim, mexer, eu não preciso de é, ninguém, eu já tenho a farm trabalha para mim, eu faço o resto sozinho. Mas nada
ninguém cresce no mundo. Se você quer jogar o jogo grande mesmo, ninguém cresce no mundo sem pessoas. Então Eu você falo, precisa de se você equipe, quer né? Você empreender, você tem que precisa. conhecer pessoas. É isso Não mesmo. tem como. E E tem aí, que se. É, seja por parceria, seja por equipe sua própria, né? sim. Então, não sei, eu acredito que vai começar a mudar um pouco esse lado nesse ano, sim, a partir desse E que ano, não pega sei, mal, muda um né, pouco. gente? Vamos ser sinceros. A pessoa entra em contato com você. Aí ela fala assim: ah, eu queria imprimir o negócio lá do macarrão, lá, da minha máquina, que quebrou. Ah, então, olha, eu não tenho como te atender, mas eu tenho um amigo que tem. Pronto, Exato, gente, olha que fácil. É uma coisa muito legal, porque é muito chato a pessoa entrar em contato e você não ter contato com ninguém. Você querer fazer tudo e não fazer nada direito. Então, exatamente. eu acredito muito nisso. Cada área tem as suas especializações, o 3D está caminhando para isso. Tá? Tem gente que se especializa em materiais e consegue utilizar vários tipos de materiais e sabe colocar o material certo para aquele produto. São essas pessoas que a gente tem que ter contato, porque também existem as falhas, né? Sim, Então, quando a gente está orçando para o cliente, tudo é preço. Tudo é o melhor preço. Falar assim, ai, nossa, vou. Não, ninguém. Assim, tem que ter alguém que manda bem, que já fez, que já testou. Aí você mostra de exemplo para aquele cliente. Você fala, olha, você vai investir seu dinheirinho, mas vai dar um retorno. Então, assim, é sim, importante a gente falar isso. Porque também tem gente que viaja um pouco, né? Às vezes nem utilizou o material e quer fazer. Então, é difícil. Então, para mim, 2026 vai ser isso mesmo, né? O e-commerce também. Vamos falar do e-commerce. Sim. Hoje na comunidade veio um guri lá falando do e-commerce. Vocês viram o que eu perguntei? Pode ser, né? Vocês falaram, nossa, Ana. Mas a primeira coisa que eu perguntei, você já comprou nesse que você quer? Primeira coisa. Você já fez parcerias? Você já tentou vender? Você já montou a sua loja? Porque assim, não adianta, gente. Tudo tem que ter um início. Você já querer super vender, fazer um coisas para aumentar suas vendas, sendo que você nem começou, entende? exato. É a mesma coisa 3D. A galera quer imprimir o foguete, mas tem que estudar impressora, tem que estudar os materiais, tem que estudar de modelagem, tem que estudar, né, o fatiador, tudo isso, gente. Não é assim, tipo, Exato. né? Então, para mim isso. É, e também a gente estava conversando, né, Bruno, NFC, né? Guri, fala aí essa parte interativa que o Bruno faz. Você acha que vai ser sair do óbvio no empreendedorismo 3D? Já tem, né, Guri? Sim, a gente faz bastante isso. Temos algumas peças que a gente pratica isso. O pessoal, principalmente Uhum, B2B, gosta muito. A gente sim. vê que é forte isso para substituir, por exemplo, o cartão de visitas, porque você está ali, você só encosta o celular e vai. O problema é Sim. que a gente mora no Brasil. E aí nem todo mundo, e a maioria da população representa isso, tem um celular mais atualizado, vamos dizer, e muitas vezes não Sim. tem a tecnologia do NFC ali, né, para utilizar. Então, Uhum. o que a gente gosta de fazer, por exemplo, no nosso caso, a gente tem o chip NFC dentro, mas deixa também um QR Code impresso atrás, né, do chaveiro ali. Pra Assim garantir, a né? pessoa consegue utilizar os dois modos. Se o cliente tiver NFC, só encosta aqui, beleza. Se você tiver o QR Code também, beleza. O problema do QR Code é que, uma vez impresso, acabou. Se aquele Uhum. QR Code, não sei, dá algum tipo de problema, ou você quer trocar ele, você não pode fazer isso. Já com o Uhum. NFC, você pode reescrever o chip quantas vezes você quiser. Sim. Nem Então, que for para você isso é muito colocar, legal. né? Mas tem que ter uma camada Exato, fina, né? A gente já conversou bastante em live, porque também tem a localização na peça, né? Tem gente que não se liga nisso. Então, exato, tem material, tem a localização, né? Tem tudo isso, né? exato. Não é um bicho de sete cabeças de imprimir com um chip de NFC dentro, é bem tranquilo. É Eu tranquilo. estou querendo agora fazer alguns testes com chips de. Ai, como que chama? Que, por exemplo, a Bambu usa nos filamentos dela para identificar. Nossa, fugiu o nome. Daqui a pouco você lembra. As tagzinhas, mas é mais ou menos a mesma, entre aspas, a mesma
meio que a Tá. mesma tecnologia ali, Gente, eu né? coloquei a parte de terapia, assim, assistida, né? Eu falei da medicina veterinária, mas para mim tá crescendo demais essa parte dos médicos mesmo acompanharem, né? O processo, modelagem 3D e também tá mudando, né? Então, a gente fala dos brinquedinhos, né? Mas tem coisa muito mais do que isso. As próteses, as órteses. Então, isso é muito legal, porque você mexe com a parte de acessibilidade, inclusão. A gente já falou muito aqui, até a Tati fez uma live comigo, né, Bruno? Com a guria da Sim, Daramão, que é uma das nossas gurias, e sim, trabalha essa parte de personalização, kits de laboratório, didático, de modelagem, assim, modulares para móveis, para decoração. Para mim, isso tudo tá melhorando bastante, assim, até essa parte de acessórios. Antes a gente via poucos projetos, mas agora o cliente vai, que é um projeto específico de uma máscara, de uma coisa diferente, você consegue fazer para o cliente. sim. Então, para mim, assim, é um processo bem legal que está acontecendo, tá? Onde as pessoas elas fazem as multipartes, e aí você consegue muitas vezes personalizar uns kits básicos, mas aí você faz a impressão diferente por cor, e aí você consegue personalizar do jeito que o cliente quer. Eu tenho uma impressão aqui, deixa eu mostrar. Eu ia pegar, né? Peguei na mão, falei, eu vou mostrar, vou. Deixa eu ver. Ah, caiu uma asa. Ponto. Mas, ó, tá vendo? Uhum. Se for pensar no modelo, é um modelo básico, tipo, mas aí você consegue personalizar, porque são multipartes, Sim, entende? Então é bem legal, assim, porque o cliente, às vezes, ele não quer a cor habitual lá que tem, né? O avião. Isso aqui tem motor, tá? Aperta e é bem legal. Tá faltando colocar, né? que legal. Mas assim, é um ventilador. É um Ah, ventiladorzinho. Sabe que nem tem aqueles que a gente coloca no ambiente que o ar vai? Esse não, esse você liga. entendi, legal. Então, são projetos legais, assim, que eu tenho visto cada vez mais. Não sei, vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, que vocês acham que é interessante? Ó, eu tô vendo esse ano que na parte agro também a impressão 3D vai entrar forte, principalmente por a questão que os drones estão dominando e estão entrando. Tá, tá. E do mesmo jeito que na parte agro, a usinagem, muitas fazendas tiveram próprias máquinas para poder fazer as peças dos tratores, poder fazer a manutenção. Eu acredito que a parte de impressão 3D também vai entrar muito forte nisso, nas peças de reposição, principalmente Já dos vou dar um drones. spoiler. Nosso próximo evento vai ter um guri falando de drones. Ele faz drones. Ele foi agora no evento presencial, já entrou na comunidade. E além dos drones, tá? Ele tá fazendo um estudo de utilizar reciclagem de material para fazer os drones. Sim. Bem legal, gente. Isso é um Legal. mercado, assim. Eu fui em feiras aí de empreendedorismo do Sebrae e tinha as peças ali, né? No final, tanto de utilizar IA, e aí você ficava falando, e aí na parte que você foi ver, que eu ia ver os scanners e drones, gente, isso é demais. É demais, porque agora as montadoras de automóveis tá tendo os drones dentro vocês viram isso? Eu tenho o carro para, né? Você tá fazendo uma viagem, né? Eu adoro. E aí seu drone vai lá, sai do seu carro e filma, e você andando com o carro, o drone junto. Então, antigamente era águia, coruja, né? Os bichos que seguem, cachorro. Agora não, agora tem o carro e tem o drone já do carro. Isso é muito legal, né? E Sim, assim, a gente fez uma live com o Spartanis, da robótica, e aí a gente questionou isso, ele falando que tem, né, projetos que são úteis e tem projetos que não são úteis. Para mim, o drone é útil, porque assim, dependendo do lugar que você vai, né, ou do acesso, ou o produto que você vai aplicar, poxa, olha aí o processo, maravilhoso. Agilidade, sabe? Você sim. conseguir Imagina que filmar sua você. propriedade, tudo. Nossa, Exato. muito legal. Imagina Muito esse caso que legal. você comentou. Você tem, por exemplo, seu carro tem um drone, e aí você está perdido em algum lugar, você solta o Também, drone, ele vai bem alto e você consegue olhar tudo em volta para tem saber, tá, beleza. tudo. É, Consigo achar uma saída por aqui e lá na frente eu tô vendo a rodovia, sei lá, alguma coisa assim do gênero. sim.
Isso é bem legal. Sim. Ainda O meu falando filho tem um de... drone. Eu dei pra ele quando ele tinha uns 5 anos, né? Eu ainda não levei em eventos. Mas é um drone pequeno, gente. É pequeno, até dá pra fazer o projeto em 3D, tá? Eu tô com Uhum. essa ideia aí de tentar pegar ele e copiar. E nem os robôs que eu levo nos eventos também, né? A gente tem o cachorro robô com a mão robótica agora, né? A gente quer fazer, desmontar pra tentar fazer, né? A ideia é essa, né? Meio laboratorial, né, o negócio. Mas assim, o drone, quando ele fez, quando a gente deu pra ele, né, pra ele testar, era essa parte, pelo menos, dele tentar movimentar a mão, né? Propriocepção para ter a força, mas agora não precisa mais disso, gente. É ridículo. Qualquer pessoa consegue manusear o drone. Então, Sim. assim, antigamente era um jeito, agora, putz, Você já muito tem as legal. pulseiras, né? Que o drone, você tá com a pulseira Tudo. ali, O você vai fazendo óculos, né? O tudo e óculos, o né? drone te segue, o óculos, É. exato. O Falando um óculos, você pouco vai no ainda da ambiente, está parte te filmando. de... Exato. Falando um pouco da parte de agro ainda, há um tempo atrás, no ano passado, eu acabei não conseguindo entrar nesse projeto porque faltou bala, Ah, mas é bom eu tive a falar. oportunidade de ver um projeto muito legal de Ah, plantação é, dentro, assim. Então, ia usar a tecnologia de hidropônicas. Então, a ideia era imprimir uns tanques de hidropônicos gigantes, assim, grandões, em PETG, todos lacrados, e né, que não poderiam ter a incidência de luz assim. Ele também tinha um outro projeto também, tudo usando 3D, impressão 3D. ai, que Tinha outro projeto legal, também que bro. ele conseguia, com as lâmpadas especiais, captar a energia do sol e aí levar para dentro dessas câmeras hidropônicas que estavam totalmente fechadas, diretamente a energia do sol através de fibras e tal. Algo de outro mundo. Papo de, tipo assim, você fazer... Tem Por exemplo, você vai fazendas plantar agora. um... Tem você vai fazendas plantar assim, um... fazendas hidropônicas que são feitas em containers, bro, na Alemanha. Sim, Eu sim, vi uma exato. guria, né? E aí ela entrou numa fazenda dessa, né? E aí são vários containers e tem tudo que você imaginar ali. E Exato. eu vou ser muito sincera, eu gosto da hidroponia. Eu uso, eu acho o máximo, tá? E é total, assim, não desperdício. Você não precisa colocar tanto agrotóxico também, tá? Então é muito legal, muito legal. Nossa, Sim, depois me sim. manda. Me interessei. Show, show. Gente, essa parte de sustentabilidade é um tema que eu gosto, tá? Então, eu hoje estudo isso diariamente, tá? Participo de várias comunidades, a parte de sustentabilidade. Já falei em várias lives aqui. E assim, não tem que deixar um pouco dessa coisa do só falar e tem que fazer, né? Então, essa Sim, pergunta é isso mesmo, porque muita gente já sabe que eu tenho contato com muita gente fora, o pessoal mesmo da comunidade brasileira foi para fora. Só que aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, tá? Eu republico muita gente da gringa e quem me dera eu conseguir todo mundo que eu republicasse ter o acesso para poder trazer os materiais, né? A ideia é essa. Então essa pergunta foi baseada nisso, né? Como a sustentabilidade e novos materiais moldam o futuro do negócio 3D? O que vocês acham? eu acho isso também. Eu gosto muito dessa parte, inclusive, recentemente a Neném começou uma escolinha nova, ela é. Como que é? O ensino régio. A régio alguma coisa. Uhum. E é uma proposta totalmente diferente. A escola dela é um quintal, tem um monte de bicho, tem galinha, tem porquinho da Índia, tem coelho, tudo Ah, isso que é solto. legal. Tem horta para ele e eles que cuidam. Por exemplo, semanas atrás eles fizeram um projeto bem legal assim que pegaram uma manga e aí as crianças, poxa, será que dá para comer a manga? Todo mundo sabia que dava, mas as crianças não, porque eram crianças pequenas ali na idade da neném. E aí eles, não sei, vamos ver. E aí abriram a manga junto com as crianças, aí viram que dava para comer, aí de dentro da manga saiu um caroço. Aí, o que será que acontece se a gente planta? E aí foram lá, plantaram, e aí vai esperar todo esse tempo e tal. Então, assim, eles têm um projeto muito legal na escola de fazer tudo acontecer. Mas não entregar nada de mão beijada, fazer realmente ali na mão, Fazer, na né? massa. E É aí isso agora a mesmo. gente entrou com ela na escolinha e a gente comentou, né, que a gente trabalha com impressão 3D, comentou também esse lado da sustentabilidade dos materiais ali da impressão 3D, principalmente do PLA, e a gente vai fazer um projeto junto com eles, com a escola, de decomposição. Então, que a gente sempre ouve, né, que
o PLA ele vem a partir de fontes renováveis e tal, como milho, mandioca, também tem de algas marinhas, que é bem legal. E a nossa ideia é pegar esse lixo gerado ali de PLA principalmente, criar esse ambiente ideal de decomposição e ver em quanto tempo a gente consegue decompor de maneira assim natural esse Bru, plástico dentro do... Eu vi um filamento, Bru, já dando uma ideia, tá? Porque eu adoro ovos, né? Então, acho que é muito importante você falar de saúde, né? Já falar. Sim. O pessoal tá fazendo filamento com a casca do ovo. Da casca do ovo, que legal. Eu vi as joias, né? Na última feira do Sebrae e tava lá a casca do ovo. Que legal. Eu queria conseguir pegar esse nicho de tentar testar alguns, mas assim, quando eu olhei a peça já me chamou muita atenção pela rusticidade da peça, né? De ter formatos orgânicos e tal. E aí quando ela veio conversar comigo, eu faço a impressão, uso a impressora, mas eu faço o meu filamento, eu achei o máximo. Tem gurizada aqui no Brasil, amigos que foram para fora, né? Desfile, casca da banana, café. Nossa. Café também. Café já assim, ouvi falar. Tem muito material bem legal, porque a criança imagina, né? O ovo, a casca, a banana. Poxa, olha que legal, né? Ou mesmo pegar a garrafa PET e também reutilizar ela. Isso é uma ideia muito legal, porque nesse projeto também, parte desse projeto, ele pensa em adquirir uma impressora 3D e para fazer brinquedo para as crianças ali, para imprimir algumas coisas ali úteis, né, para os projetos que eles estão fazendo. Nossa, geral. Nós vamos amar. Amar. Então, e se eu falar isso para ele, pro dono da escola, fala, ele vai pirar que a gente poderia dar um jeito de fazer o próprio filamento, assim. Se eu tiver algum contato, eu te passo, mas assim, cada vez mais a gente tem que pensar nisso, né? Sim. O desperdício, tanta coisa com embalagem, não adianta você fazer sua seleta coletiva, gente. Eu vou falar assim, quando eu comecei a comunidade, eu já comecei a utilizar os suportes, as coisas do resto, né? A sujeira. E comecei a triturar e colocar nos meus vasos, que eu sou paisagista, eu amo, eu tenho urban, né? Aqui tenho casa no interior, então assim, eu amo. Mas eu já desenterrei depois de um ano e ainda estava intacto. Então precisa ter o ambiente propício. Tem uma gurizada gringa que eu sigo, que é uma escola, onde eles fazem os filamentos deles, né? E eu compartilho direto eles também. Então, assim, isso é muito legal, porque imagina, de repente você já tá com uma farm ali só para poder usar o lixo dessa galera para benefício próprio, né? Tem um pessoal que chama Meta Recicla, é um guri também que eu tava numa palestra dele, num evento que eu fui esse ano, e ele faz robôs com o material do lixo. Caramba! Ele não usa peças feitas de 3D, ele cata coisa do lixo, ou ele vai em empresas de desperdício, né? Então entrou até tirei um monte de foto com a guria lá, que é uma das mentoras dele e tudo, e ela adorou o nosso trabalho de impressão 3D. Mas assim, é um cara que eu também quero trazer nas nossas palestras, sabe? Porque é isso que é legal, é o diferente. E principalmente, às vezes, do nada, a gente tem material e pode utilizar, né? Exato. Quem conseguir ter uma máquina de fazer filamento em casa, né? E tem alguns guris das comunidades que estão já fazendo, também é um baita negócio, né? Sim, com certeza. Vão fornecer filamento para nós, né, gente? Vamos aí. É isso. Com a nossa logomarca. Eu gostaria muito que fosse realidade, não só o falar, né? Então é uma coisa que eu coloquei aqui como lema da nossa comunidade. E assim, se for pensar hoje em sustentabilidade, você não tem que ter estoque, né, gente? Também, né? Você faz a peça só o necessário, não aquele desperdício de um monte de coisa. Eu acho que aqui todo mundo é assim, né? Assim, só usa o que é necessário. Sim. Nas comunidades também, eu vejo isso. Pelo menos, né? A gente tem que evitar ao máximo esse desperdício, né? A gente evita muito fazer, por exemplo, peças coloridas aqui. A gente só faz algo colorido, né? Se for bem pequeno detalhe, algo assim, e olha lá.
Ou Porque... pinta, né, gente? Ou É, aprende a então, o pintar, que a ou gente faz tem parceria com quem feito... pinta. Exato, o que a gente tem feito muito nas nossas peças é justamente isso, pintar. Então, ou a gente Sim. faz multipartes ou pinta, mas realmente tem uma galera que ainda imprime muito em colorido e tem um desperdício absurdo. Até por isso Eu também estão vindo adoro as seguir a galera que impressoras. tem aquele símbolo no AMS, né? Que é tipo, então É, é multipartes, exatamente. tipo, é. Então, assim, isso facilita demais, gente, porque às vezes o cliente não gosta de um tom do filamento, foi o que eu falei. E aí você fez multipartes, é só você tirar aquela parte e fazer do tom que o cliente quer, Exato. Exatamente. entendeu? Sabe um boneco que. Agora já vou dedurar a minha idade. Sabe um boneco que era uma cabeça que você fazia, tipo, boca, óculos, orelha? Antigo pra caramba? Vocês chegaram a ver isso? E assim, imagina isso feito de 3D. Então, você montar kits que você personaliza com várias. O pessoal faz muito isso dos colecionáveis, dos actions, para cabeça. Não sei se vocês já Sim, notaram. cabeça, mãos, Espadas, né? Consegue sim, tirar, cajado e tal. Capa, né? Também tirar a capa, também. pô. Mas Sim. assim, imagina esses kits mesmo educativos, uma coisa bem basiquinha, para criança. Já é bem legal, é diferente, né? Sim. Acho que isso aí vai ser bem, bem legal. Vamos para a sétima, gente. Hoje eu viajando aqui na live, show de bola. Eu E gosto a na disso. modelagem 3D vai facilitar ou ameaçar os designers e empreendedores? Acho que a gente já meio que falou, né? Sim. Para mim, a minha visão é que ajuda muito, e vocês? Ó, vai ajudar e já está ajudando bastante. Tanto que a gente pode ver, até saindo um pouco da parte da impressão 3D, a notícia que a gente viu, que com a ajuda de uma IA foi feito um motor que a gente não conseguia modelar aquilo. Então, Sim. assim, foi tudo feito por cálculo algoritmo. Então, nossa, isso eu achei incrível. Agora, se você pegar a parte maker, se você conseguir utilizar a IA usando vários algoritmos para criar a peça que você quer, isso vai te ajudar muito. Não, é demais, Exatamente. gente. É demais a modelagem utilizando, porque assim, hoje você vai falar da engenharia, né, Bruno? Poxa, olha Uhum. o tanto de coisa que dá para criar. Então, assim, as soluções que ela ajuda a gente. É lógico, eu já dei bug na IA. A gente, de tanto que a mente é tão criativa que o negócio. Mas assim, nada como você fechar o que você está utilizando e abrir outro, entendeu? Porque às vezes acontece mesmo. Ela não te entende, dá um tempo, segura um tempo, depois volta. Então, assim, é bem legal. Eu acho que é estratégia mesmo. Acabamento, né? Ajuda tudo. E os E eu acho modeladores que estão dando curso de IA agora, né? Sim. eu acho que esse negócio da IA, de vai virar, não vai, eu acho que tem que virar. E eu acho que é bom para todo mundo, mesmo para o cara que faz a modelagem do zero, até para o cara que não sabe nada. Dá Sim. mais oportunidade para todo mundo, equilibra um pouco mais esse jogo, mas não só isso. Por exemplo, como eu falei, sou da tecnologia, né? Então, de desenvolvedor. Então, como desenvolvedor, também tem o mesmo paradigma. Pô, tem IA, mas será que é bom? Será que dá para usar? E não. E, por exemplo, onde eu trabalho já se tornou meio que, entre aspas, Obrigatório. obrigatório você utilizar a IA para codar. Não tem mais essa desculpa de, não, tô sem tempo para fazer o projeto. Não existe mais isso. Você está sem tempo, então você pede para a IA vai codar para você e você só valida aquilo que ela fez. E eu acredito que é a mesma coisa, eu vejo da mesma maneira com modelos. Então, você não vai pedir para a IA fazer um modelo para você a partir de, sei lá, uma foto ou qualquer coisa e não vai revisar o que ela fez. Se vai mandar imprimir já era. Não. Primeiro porque, por exemplo, você usar, sei lá, aquelas IA chinesas, a Tencent, que acho que é a mais conhecida, ela gera Uhum. um modelo com mais de 1,5 milhão de polígonos. Isso é muito pesado. Não vale a pena você imprimir um negócio Tem que ter desse. uma máquina, né? No início usava. Hoje já tem um monte Então. Não, de você aba já. gratuita. Exato. E aí você pega, você tem que De diminuir a quantidade de modelagem. polígonos, tem que corrigir erros de modelo que a IA não consegue fazer, por exemplo, detalhe Quem de, for sei lá. fazer nosso workshop vai ter umas 20 A para poder usar de 3D. Então. Eu já falo, porque Muito legal junta isso. todo mundo da comunidade que já testou várias coisas, entende? Porque assim, cada IA é especializada num tipo de projeto. Hoje Exato. falando, né? Eu já utilizei para acessórios, bolsas, óculos, né? Então, assim, me ajudou bastante.
peças que às vezes não estavam bem modeladas, a gente corrige com a IA também, entendeu? E já adianta um pouco o processo. O cliente às vezes não gosta de uma base, você tem que mudar a base, até você, né, eu vou ser muito sincera, até você ir modelar isso do bate zero. aquela preguiça. Exatamente. E aí também já adianta o processo. Então, assim, Sem contar e o custo principalmente também, né? a parte colecionável, né, gente? Colecionável é muito legal. Tipo, você gosta de um action, aí você não gosta da roupa do action. Aí você pode modelar e depois faz a roupa. Tipo, entendeu? Você pode. Dá pra criar vários projetos legais. Muito legal. Ah, eu Sim. falo porque os dioramas com a IA não tem coisa igual. Né? Não Então, tem limite mais, né? vocês estão vendo tanto de coisa articulada, né? Principalmente que se conecta uma a outra. Então, assim, usando a IA. Não tem jeito. Né? Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar da parte da modelagem? Não. Eu coloquei mais isso mesmo, gente, do personalizado, né? Vamos para a 8ª. Até nosso parceiro, a Stelliflix, tem uma IA também, né? Vamos falar disso. Tem a IA aí, é o inovador. É bem também. legal, ajuda muito com principalmente peças que você, sei lá, quer fazer um boneco, você quer fazer alguma outra coisa personalizada, facilita muito a IA deles, Muito. assim. Você tem como O fazer Nico isso de perguntou, graça Ana, o que com você achou? outras Você IAs? usou? Falei, usei, gostei muito. Porque é isso, gente. Então. Ou você se atualiza e você fornece opções para o cliente, ou o cliente vai procurar alguém que atenda ele, né? Exatamente. É assim. Vamos para a 8ª, gente. Para quem empreende com FDM ou resina, qual o próximo passo estratégico para não ficar para trás? O que vocês acham? Olha, eu particularmente, por exemplo, esse tempo que a gente passou na Festa da Uva ali, eu tive um contato muito próximo com um parceiro nosso que trabalha justamente em resina. E a maior dor que eu vejo da galera de resina, e aí acho que qualquer um pode dizer isso, é justamente a durabilidade das máquinas, né? Porque o LCD ali dura um tempo de horas muito limitado e as máquinas mais novas cada vez dura menos o LCD. Então, e queimou esse LCD, de duas uma. Ou você vai comprar um e vai ser mais caro do que você pagou na máquina, ou do que seria uma máquina nova, ou você já nem vai achar, porque toda hora tá saindo máquina, então o pessoal desconsidera aquela, para de fabricar aquele modelo e acabou. Sim. Então, eu acho que, por exemplo, pensando na resina, eu até conversei com ele e tudo mais, com esse parceiro de estratégias disso, mas eu não vejo um outro caminho hoje a não ser você partir para, por exemplo, você fazer uma peça impressa em resina primeira, a matriz, depois tirar um molde disso, e aí a partir desse molde você fazer a impressão. É mais rápido. Quem estava no evento viu uma então. guria assim, lá. Então, é mais rápido, é mais eficiente. É uma das nossas gurias que ela... e assim, eu vou ser muito sincera. Quando a gente colocou ela na comunidade, ela foi uma das primeiras lá, da Empreendedoras. Ana, eu não sou 3D. Eu falei, como assim isso não é 3D, guria? Falei, esses moldes aí. Eu falei, eu faço vela, eu mando... Falei, lógico que você usa resina. Olha essa pintura. Então, assim, isso facilita muito. Ela usa o FDM para fazer bases. Exato. Ela falou, Ana, eu uso o FDM para bases, mas eu uso a resina para fazer, né, a moldura em si, mas assim, a base eu uso gesso. Então, assim, são coisas que quem é da área de colecionável já vai criando essa familiaridade do processo. Porque hoje é assim, quando você faz direto colecionável, muita gente migra para a resina. Mas tá tendo o inverso. Tá gente saindo da resina para vir para FDM. Isso na comunidade a gente tem um monte de gente, tá? Que virou, né, e falou, Ana, nossa, eu vou ter que ir pro FDM. Então, assim, isso é cada pessoa vai de um jeito, né? Eu ainda gosto de ter parceiros que usam resina para prestar serviço para mim. Eu tenho máquina de resina, eu tenho, mas eu gosto de fazer testes. Se é uma peça grande, eu prefiro que o parceiro faça, ele me dá e eu pinto, entendeu? Se eu tiver tempo, se eu não tiver, eu pago alguém para pintar. Mas assim, é isso.
Porque assim, cada um no seu quadrado. Lá, quando a gente fez o workshop, eram 30 peças de resina, tá? Então, poxa, precisava de alguém que tivesse mais de uma impressora de resina também. Tem que pensar nisso. O Sim, com tempo, certeza. né? O Exatamente. tempo. E você, Bru, o que, que você acha, Guri? Tem aí essa parte de padronização, né? Que você. O pessoal utiliza bastante também para ajudar, né? Porque esses problemas sempre tem, né? Tem. Falando um pouco da parte de molde, também, igual como se fazia em resina, na Uhum. parte industrial, a FDM a gente usa também para fazer moldes para peças metálicas. Que aí você Uhum. faz com a de FDM mesmo, PLA, ou tem o filamento já próprio, que ele derrete, não fica nenhum resíduo. Você consegue fazer a peça, só coloca ele no molde de gesso, depois você leva para o forno, a peça derrete e vai ficar só aquele oco. Aí a partir disso você já faz a peça. Sim, facilita, Isso, né, isso gente? ajuda muito, muito mesmo. É. Eu falo que assim, essa parte de você agregar, né, processos, Uhum. você acaba padronizando também o seu melhor jeito, né? Eu anotei aqui, ó, padronização, rotina, porque assim, hoje você for pensar, né, no qualquer processo, você tem aí o tempo também, otimização de tempo, isso, dinheiro e tempo, dependendo do que você vai falar para o cliente, você ganhou. E qualidade, né? Então, Exatamente. assim, então tem que pensar tudo isso, porque não adianta você fazer rápido e também uma bosta, entendeu? Sou sincero em falar. Tem que fazer bem Tem muito por aí, feito. né? Durabilidade, gente. Então, assim, o processo também, se você otimiza, né? A gente falou já em lives, otimizar espaços, tá? Se você otimiza o espaço, você padroniza, você também, muitas vezes, assim, é uma cadeia, né? Então você vai fazendo aquela coisa, todo dia o mesmo processo, todo dia a mesma peça, todo dia. Você vai, quando você vê, tudo você aprimora ali, sobra tempo para você. Sim. Sim. Sobra tempo. É a mesma coisa que entrega, a entrega. Tem gente que vai lá, leva no posto para poder entregar. Não, tem gente que quem vem buscar já leva, já é uma coisa otimizada. Então, Uhum. assim, quem Exatamente. trabalha com 3D tem que pensar em tudo isso. E acho que uma outra coisa importante é aprender a agregar valor nas peças, né? Porque Sim. só Sim. imprimir por imprimir, tem coisa que você não vai conseguir vender e não vai nem entender por quê. Por exemplo, que nem bolsas. Uma coisa que eu vejo muito. Tipo, a gente imprime bolsas, por exemplo, da STL Flix para vender e tal, o pessoal gosta muito. Mas tem uma galera que fala, nossa, parece de brinquedo, ou não parece que vai ser tão resistente, não parece que dá para mim usar no dia a dia e tal. E aí você vai aprendendo a agregar valor, né? Então, dependendo da bolsa, você bota um forro, você bota isso, você bota aquilo. Você vai agregando valor, muda a A forma alça como é você muda. apresentada, exato, muda a alça, muda a forma Uhum. como apresenta a bolsa, né? Ali Em vez de ser no de gatinha, cria cliente. uma de asinha de morcego, entendeu? É que eu falo É, assim, então, tudo você consegue adaptar, né? Para a temática que o seu cliente quer. Também tem que exatamente, ver isso. exatamente. Porque às vezes eu falo, e o pessoal dá risada da minha cara, porque eu falo assim, gente, é mais fácil você vender um kit do que uma peça só. Por Sim. quê? Às vezes a pessoa quer vender um vaso. Custa pôr a planta junto? Né? O vaso é o cachepô. Cadê a plantinha? Agrega, gente, quantas feiras eu fui, levei 3D, né? N, principalmente final de ano, o Dia das Mães. Gente, põe a plantinha ali, tipo, um cacto colorido, pintado. Já viu o cacto pintado? A coisa mais linda. Cacto rosa, roxo, dessa cor. Vermelho. Coloca naquele vasinho, gente, o valor agregado, você duplica o valor do vaso. Porque É, se a pessoa for em vou falar agora, Juliana Flores, lá. Quanto você acha que ela vai pagar no vaso? muito Na caro, flor. Você já está muito ajudando a caro. pessoa, né? Quiser pôr uma orquídea, aí você consegue um fornecedor de orquídea, aí você vai. Entendeu? Então eu falo, é isso, é pensar mesmo fora assim, do habitual, já pensar grande, né? Kits, a gente faz kit de banheiro. Vende junto para o produto ali, o home spray, o sabonete líquido.
o sabonete, faz parcerias com esse pessoal, porque eles também compram para poder vender para o cliente. Sim. Aí quando você vê, você está fazendo tudo, né? Então, eu sou muito a favor disso. Procurar mesmo. Eu gosto de fazer bolsa, eu dou um brinco para minha cliente. Às vezes a cliente não é cliente de brinco, mas ela acaba gostando e vira cliente de brinco. Eu fiz um vaso, dei uma pulseira, entendeu? Eu fiz um vaso que a pessoa tem uma criança lá. Eu dou um brinquedo, sabe? Quando você vê, você começa a pulverizar ideias, as pessoas vão te conhecendo. Agora, se você não quer, vai ficar lá só no marketplace, vou ser sincero. E aí fica focando nisso, focando. Ou você se especializa numa coisa, entendeu? E eu sou muito a favor das pessoas irem fora do online, o presencial mesmo. Olha o Bruno, tanto que ele falou desse evento que ele foi, né, Guri? Acrescentou muito para ele. Por quê? Porque é outra visão. Você tá ali com o cliente, você vai ver o que o cliente teve dificuldade de enxergar naquela peça. Por que é tão difícil vender aquela peça? O que eu poderia fazer para melhorar, para vender aquilo? Aí o cliente quer uma embalagem diferente. Poxa, por que eu não tinha embalagem para vender para o cliente? Entendeu? Então, assim, isso tudo é muito mais fácil, o processo. Aí você vai criando, quando você vê, as pessoas vão te olhar e vão falar, entendeu? Você já falou tanto, você já tá tão manjado que vai. É automático, liga no automático. Eu acho que, assim, eventos presenciais são bons, mas eles são bons para você apresentar sua marca, para você ficar conhecido e para vender determinados tipos de produtos, né? Sim. Mas, Bruno, você a gente estava com uma guria no nosso nono evento. Você sabe o que ela falou pra gente lá no nono evento? Ela falou que ela não trabalha o ano inteiro, mas ela faz 3 feiras durante o ano. São feiras pagas. Ela, inclusive, vai pro Nordeste numa dessas feiras, que ela já aproveita e viaja. E ela faz na feira de 2, 3 dias o que ela não faz em meses de trabalho. Não, isso você faz, por exemplo, a gente conseguiu faturar bastante na feira da Festa da Uva e tudo mais ali com os parceiros, todo mundo ganhou bem, mas é que quando você vai para feiras, uma coisa que assim, o pessoal romantiza muito também. Quando você vai para feira, você tem seus pontos fortes, mas você também tem os pontos fracos. Então, assim, o que você ganha, muitas vezes você acaba gastando lá. Porque você vai ter que comer, você vai ter que ter transporte, você vai ter que ter hotel, você vai ter que ter um monte de coisa. Então, é uma faca de 2 gumes. A gente faz escambos, gente. Tem que fazer uns escambos também. Não é assim. Você vai logo já. Então, assim, eu já organizei muito evento, né? E feira eu já fiz muito, gente. Muito, muito, muito. Depois que eu virei mãe, piorou, né? Agora que eu tô com essa parte de ideia de comunicação, deu uma diminuída, mas eu faço pelo menos umas 3 por ano. Então, assim, eu gosto porque eu testo muita coisa, né? Mas existe uma coisa chamada escambo. Você troca com outra coisa, entendeu? Para você não ter que gastar ali o que você ganhou, senão é sacanagem. Uma outra coisa muito boa desse tipo de evento também é parcerias, né? Você acaba conhecendo empresas e parceiros ali que você não conheceria online só. Sim. Então isso é muito legal. Leva você dentro de condomínio, leva você em feiras de condomínio que não são pagas, entendeu? Exatamente. Que você não conseguiria entrar. Exatamente. Então, assim, é isso. É bem legal, esse lado é bem legal. Mas também tem o lado de, por exemplo, que nem tem uma filhinha de 2 anos. A gente não consegue levar ela na feira com a gente porque, nossa, não tem como. Então, foram 4 semanas de feira e ela ficou, por exemplo, nos meus pais, nos pais da Tati. Ela sente muita falta, a gente sente muita falta, então você tem também esses. Mas você vai se organizar. Todos esses lados, né? Sim, Bruno, eu vou falar, eu e o Davi, tá? Como que eu fazia? Eu ficava na feira, eu ia pra ficar o dia todo, tá? Mas quando você tá trabalhando o dia todo, você tem que ter horário de almoço, que é sagrado. Então pede pra levar o filho na hora do almoço, aí você vê o seu filho, né, a filha, e aí você vai almoçar com a filha e seu marido fica lá, entendeu? Então, assim, é isso. E o que ajuda muito é você deixar já o preço em tudo. Sim. Porque a pessoa mesmo leiga, ela só levanta, olha o preço e, né? Então, assim, isso já ajuda demais para não perder venda, né? Sim. Mas
eu recomendo, assim, qualquer empreendedor que quer iniciar, não precisa pegar 3 dias, pega um só. Pega um Sim, dia, faz essa experiência, porque para você ficar muito tempo ali parado também, você tem que ter um giro. Sim. Porque cansa muito armar tudo, desarmar tudo. nossa. É um perrengue, tá? Carro lotado até o teto, assim, de tudo. Então, assim, eu falo, o 3D facilita por causa que o peso é leve, né? Então, dependendo da peça que você trabalha, é rapidinho. Também tem que ter aquelas caixas, né? Mas o ideal também é lugares que você faz evento que já tem a mesa, que já tem a toalha, Sim, né? com certeza. Já tem a É, quanto cadeira para mais. você sentar, que tem o Wi-Fi. Então, assim, é Sim, tudo coisa que quanto menos coisa você você vai precisar levar, criando a melhor. malícia. É. Exato. Se for dentro do Mas restaurante, o. melhor. Assim, você comer já. Mas Fica eu rápido. vejo que o e-commerce também ele é muito endemonizado nesse ponto, porque o pessoal pensa muito, mas não vou fazer e-commerce porque eu vou ficar brigando por preço. Aham. Se você fizer peça pronta que todo mundo pode fazer e pode imprimir, realmente. Agora, se você tiver, por exemplo, uma peça que seja, sei lá, eu falei muito esse caso, por exemplo, lá na Festa da Uva, para as pessoas que iam comprar impressora com a gente. Ah. Eu citava bastante isso. Por exemplo, imagina que você está na sua casa, você tem vários eletrodomésticos. E aí você tem lá uma cafeteira, uma marca X. Uhum. Centenas de outras pessoas, milhares de outras pessoas têm a mesma cafeteira da mesma marca. E aí você Uhum. usa aquela cafeteira todos os dias e você vê que, por exemplo, sei lá, você tem uma dor com aquela cafeteira. Uma coisa que você não gosta, que ela faz de um jeito que poderia ser de outro, ou que você poderia, sei lá, ter algum suporte, alguma coisa ali que você deixasse e ela fizesse tudo sozinho, depois só fosse buscar o café. Facilitaria a sua vida. Coisa besta, mas Aham. facilitaria a sua vida. Se você tem uma impressora 3D, você pode modelar isso. Você pode desenvolver isso e passar a ter. Sim. E aí, a partir do momento que você tem isso, você fala, pô, beleza, ajudou minha vida. Será que mais pessoas, dessas milhares que tem essa máquina, pensam do mesmo jeito? Tem isso? Garanto que centenas dessas milhares vão ter o mesmo problema, a mesma dor. E aí você joga, Sim. por exemplo, no marketplace com a sua marca própria e tudo mais, né? Seja qual marketplace for, e aí você consegue vender isso como um produto seu. A partir do momento que você tem um produto seu, marca sua, acabou a briga de preços. Você pode colocar um preço E justo por também aquilo é que a você faz, compra, né? né, bro? É a compra que você compra em volume para você conseguir um preço melhor Também, do material. Porque assim, a gente exato. questiona já os 2 últimos eventos, os 3 últimos, foi falando só disso. A galera leva a peça do 3D, eles compram a mesma peça, tá? Já falando na Flix, compra o gatinho do topo da árvore e Sim, leva no evento pra gente ver. Ai, Ana, poxa, eu cobro cento e pouco. E esse aqui me cobra R$ 20, cara, a mesma peça. E aí trouxeram, gente. Só que a peça da guria, a coisa mais linda, uma peça gigante. A peça que o cara vende é isso aqui. É Ó, né? bem Porque menor, exato, você tem que entendeu? É pensar em bem como reduzir menor, o o custo, material porque já ninguém vai chegou comprar um negócio quebrado. gigante. Aí ele se queima no Sim, marketplace, perde ali, entendeu? Então, assim, tem gente que perde anúncio, perde tudo no marketplace. Então, sim, às vezes, nem já iniciou de uma forma que não é legal, né? E tem as dicas, assim, são N dicas, tá? Eu não trabalho com marketplace porque eu valorizo um pouco mais o meu trabalho. Mas tem muita gente que inicia com loja, né, online, e depois vai para marketplace, porque aí já tem uma farm melhor. É que eu não tenho tanta impressora, eu tenho 7 máquinas. Eu acho que para você estar no marketplace, você tem que ter uma baita farm. Dependendo da peça que você coloca ali, é. sai que sai, né? E o Você tem que valor, fazer o estoque, então, né, um pouco, mas sim, e também você tem que trabalhar a logística, você tem que ter funcionário, não é assim. Entendeu? Eu sim, não, eu tenho funcionário, eu, meu marido, meu filho. Ponto. Então eu marco com o cliente, se eu tô com tempo, eu vou falar para ele, ó, daqui 15 dias eu te entrego. Se eu não tô, ó, vai demorar um mês, você topa? Então é isso, sabe? Então tem que ver isso. Vamos pro sim. nono, gente. A gente tá Bora. viajando, está muito legal. Quais erros você vê nos empreendedores cometendo, né? Ao correr atrás do futuro sem estrutura. A gente já falou um pouco isso hoje, né, gente? Tem gente que mexe os pés pelas mãos, né? Eu tenho aqui anotado pular etapa. Tem uma sim. etapa, né? Fala rapidão assim para vocês, como foi a etapa no 3D?